Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciro Podcast, um espaço dedicado à odontologia, onde a gente traz aí convidados especiais para compartilhar aí com vocês a história da jornada de vida deles, para que a gente possa pegar aí dicas e insights para a gente aproveitar aí na nossa carreira, na nossa vida e na gestão do nosso consultório. Esse é o primeiro episódio, né, agora do ano de 2025, né? Aproveitando, quero deixar um recado para vocês, né, que nós tivemos uma mudança aí do nome do laboratório de prótese nosso, agora deixou de se chamar OnLab e passou a se chamar Ciro Lab, né, um movimento agora de unificação de todas as marcas. E, né, para inaugurar aí o ano de 2025, né, trouxemos aí um casal muito especial, né, que eu vou agora ler o currículo deles aqui para apresentá-los, que realmente é impressionante, né? Então eu vou ler o primeiro e junto, né, o meu sócio aqui, o Dr. Fabiano, vai ler o segundo, então. Né? Não, você pode ler os dois, você tá mais afiado do que eu. Então aí. vamos lá. Não, eu até com a cola aqui ficou grande. Né? Então, um casal muito especial, tá aqui o Dr. Maurício Guilherme Lenza e a esposa dele, a Milena Moraes de Oliveira Lenza. Vou apresentar primeiro a Milena, claro, as mulheres primeiros, né? Então, a Milena, ela é mestre, né, em clínica odontológica pela Faculdade de Odontologia da UFG, especialista em odontologia legal pela BO Goiás, especialista em odontologia do trabalho pela CPO São Leopoldo Mandique, também é especialista em ortodontia, né, pela FUNORTE, Soebras Goiás. Antes de fazer odonto, né, depois nós vamos ter que conversar mais sobre isso, ela fez o curso de Direito, ela é bacharel em Direito pela PUC Goiás. Teve aí uma passagem internacional, né, foi para a Dinamarca aí fazer um Research Fellow pela Universidade de... Aarhus. Isso eu fiquei com medo de falar, lá na Dinamarca. Aliás, um país lindíssimo, né? Muito. E hoje ela é professora de graduação da Unigoiás e também é professora na pós-graduação do Instituto Lenza. Né? E agora o currículo do outro, que também é gigantesco aqui, né? Vocês estudaram, hein? Então, vamos lá. Dr. Maurício Guilherme Lenza, né, que é graduado em odontologia pela Universidade de Marília, é especialista em ortodontia e ortopedia pela Faculdade de Odontologia da UFG, é mestre em odontologia com área de concentração em clínica odontológica pela UFG, doutor em odontologia, concentração em clínica odontológica também pela UFG, né? Fez todo o passo aí dentro da UFG. E também, né, teve lá no departamento de ortodontia da Universidade de Aarhus, né, na Dinamarca, com a referência aqui, né, da professora Birch, né, sobre a orientação dela. E hoje, né, vamos entender como é que foi essa viagem de vocês dois, né, principalmente quem quer ser professor, quem quer fazer alguma coisa fora. Então, vou querer que vocês falem sobre isso para a gente. E atualmente, né, o Maurício é professor das disciplinas de ortodontia laboratorial, odontopediatria, clínica infantil, lá da Unigoiás, do Centro Universitário Unigoiás em Trindade, e é coordenador e professor dos cursos de especialização em ortodontia promovidos pelo Instituto Lenza. Exatamente. Então, muito obrigado pelo aceite do convite, sejam muito bem-vindos. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos o convite. Começamos 2025 com chave de ouro. Um casal faixa preta aqui na odontologia, né? Bom, meninos, eu vou chamá-los assim, né? Nós somos mais ou menos da mesma idade, mas vocês são da onde? Vocês são daqui mesmo? Como é que foi essa interação com a odontologia? A Milena também poderia dizer, né? Veio da área de Direito e migrou para a odontologia. Fala pra gente, Milena, como é que foi essa trajetória sua? Eu comecei pelo Direito, né? Quando a gente é muito jovem, é difícil essa escolha, né? O que eu vou fazer, o que eu vou cursar. Sempre gostei de falar bastante, né? Então, eu pensei numa área de humanas, confesso que não pensei na odontologia. Comecei a cursar o Direito, gostei muito.
Só que aí eu conheci o Maurício no meio do curso. Não põe a culpa em mim, não. Que influência, hein, Maurício? Que responsa. Que responsa. Eu gostava, mas eu fiz o direito de uma forma que eu não aconselharia. Eu fiz diferente na odonto. Eu não me movimentava muito no direito. Eu não ia atrás das oportunidades. Então, era meio pacata. Então, conheci o Maurício, eu acho que eu estava mais ou menos no meio, né, No meio pro final. no meio do curso, e a gente acaba convivendo com a família, né, então eu escutava, né, odontologia, ortodontia ali, frequentemente. E eu comecei a dar aula de inglês para dentista. Então, paralelamente ao curso de Direito, eu dou aula de inglês desde os meus 18 anos. E eu abri uma turma específica para os cirurgiões dentistas. Só que era inglês instrumental. O inglês instrumental, você tem que saber interpretar imagens, figuras. Então, tinha dente. E eu falava, o que é isso? Ele falava, esse é o dente 16. Ué, tem número? Achava interessante, né? E eu falei, olha, comecei a gostar. Me formei em Direito, né? Então eu sou bacharel. Não fiz OAB porque eu fui direto para odonto. Falei, eu vou tentar. Um diploma eu já tenho, já sou bacharel em Direito. Quem sabe? Porque eu gostava muito, eu achava interessante. Eu convivia, né, com ele, com o Dr. Marcos, né, meu cunhado. Então eu já ia para congresso de ortodontia, fazendo Direito. Então, eu falei assim, olha, eu vou fazer essa odontologia, eu acho que é interessante, né? Nunca foi o Maurício quem impôs. O ortoforense, você fazia O ortoforense, eu era acadêmica, surgiu esse curso em Brasília, com uma das referências do Odonto Legal, né? O professor Maltos Galvão. E aí o Marcos falou, você quer ir? Eu consigo, que uma acadêmica de Direito entre no curso, né? Eu falei, eu fui, gostei demais. Então, assim... O direito, eu sinto que eu não buscava as oportunidades, não fazia estágio, fazia só estágio obrigatório. Às vezes não brilhava tanto os olhos, né, como a odontologia. Porque a odonto eu fiz completamente diferente. Eu mergulhei, eu era uma acadêmica de odontologia realmente. Eu sabia, né? Monitorias. Então, eu vivia a odontologia muito mais do que o direito, que eu ia lá meio período, assistia aula e ia embora, e trabalhava como professora de inglês. No segundo curso, né, já tinha essa certeza Já que... tinha a certeza. Já vai com outra maturidade, né? Eu acho que o meio é muito importante, né? Então, a presença de cirurgiões dentistas que podiam ajudar. A gente não fala assim, mas nos almoços de domingo, a gente conversava de odontologia. E ela via aquele bate-papo sempre ali. Então, tinha uma... vai aprendendo mesmo de forma involuntária. Tinha inspirações. E você, Maurício? Como que foi a escolha pela odontologia? Eu não sei se eu escolhi odontologia ou se ela que me escolheu, Júlia. Minha mãe é cirurgiã dentista, né? Minha mãe é da segunda ou terceira turma da UFG, uma das primeiras turmas. E desde criança eu via minha mãe ao trabalho. Na verdade, meu pai que deixava minha mãe no consultório, depois me deixava na escola. E aí me buscava e depois buscava a minha mãe. E eu sempre vendo aquilo e vendo ela falar dos pacientes. Meu irmão, Marcos Lenza, cirurgião dentista também. Então sempre surgia essa conversa. E eu nunca tinha pensado em outra coisa. Então, quando eu fiz todo o meu ensino médio, o cursinho, era para tentar fazer odontologia. Falei, vamos prestar, vamos fazer isso daí. Por influência direta. Acabou que eu ainda dei um contorno, eu fiz 6 meses de arquitetura, não consegui passar na UFG da primeira vez e passei na PUC, né? Que era católica na época. Católica. Aí eu fiz 6 meses de arquitetura, mas falei, gente, não é isso aqui que eu quero, vamos para o cursinho. Aí fiz mais 1 ano e meio de cursinho até entrar na odontologia. Falei, vamos fazer isso daqui. E desde que eu entrei, eu já queria ortodontia. Durante o curso, eu ainda sondei um pouco a área de estética, a área de dentística, mas era ortodontia mesmo, né? Acabei seguindo esse caminho. E na época o seu irmão, o professor Marcos, já era ortodontista? Sim. O Marcos, ele fez orto quando? Ele formou em 79, né, na UFG. Mas eu diria que ele fez orto uns 10 anos antes de mim. Então ele já dava aulas de orto. Dava aula em outra instituição, depois para o UFG, né? Que legal. Então ele foi seu professor? De forma indireta foi. Eu fiz em Marília, interior de São Paulo.
Então, minhas férias eram aqui, e aí minhas dúvidas era sentar com ele. Falou, como é que é isso? Como é que faz isso? Eu tô com um paciente assim, o que eu posso fazer? Então, já tinha essa orientação em casa. Fica mais fácil quando você tem um caminho para seguir. Certeza. Alguém já fez esse percurso antes. Mas da sua família, sua mãe, você e o Marcos. Se você pegar da parte interna, sim. Mas aí tem meu sobrinho também. O Eduardo, aí na hora que vem os agregados, a esposa do meu sobrinho. Aí vem eu tenho uma prima, eu tenho uma tia, eu tenho um tio, eu tenho um primo. E aí começa a ver várias pessoas família da da família. Sua mãe são muitos dentistas, né? Acaba que a gente seguiu esse caminho aí. Qual que é o CRO de sua mãe? Ixi, que pergunta difícil. Deve ser 15. Não sei, Fabiano. Ela formou em 1956. 56? Não tinha asfalto na porta da UFG. Ela ia de bicicleta. A graduação eram 3 anos. O diploma é no formato de quadro, desse tamanho, enorme. A gente tem lá no Instituto, né, o diploma, colocou a moldura grande, 1956. E sabe quem herdou o anel dela de formatura? Eu. Então, olha que orgulho, né? Então, que orgulho. Um dia ela falou, olha, não uso mais, já que você escolheu essa área, as filhas, né, as irmãs do Maurício são de outras áreas, então você vai ficar com o meu anel de formatura. Olha que orgulho. Que né? bacana, hein? Que legal. Vocês são quantos irmãos, Maurício? Nós somos 4. 4. O Marcos é o mais velho. Aí tem 2 irmãs que são normais, que elas não são dentistas. Eu fui rapa do tacho. Eu vim 13 anos depois da minha irmã. 13. Era para ter parado em 3, apareceu mais um. Você formou em que ano? Eu formei em 2000, 99 para 2000. Ah, também formei em 2000. Igualzinho, então. E então foi tá quando... com 25 anos de formado, então. Também eu não faço essas contas, não. Foi ontem que eu formei, eu ainda lembro. Mas já tem um tempo, já tem um caminho percorrido. Não, é que tem umas datas que a gente tem que guardar. 20, 25, 30, tem que ser os números consolidados, assim, né? Mas é bom. E em 2000 eu já comecei a trabalhar com ortodontia. Então, assim, eu não tinha nem experiência, eu não tinha feito especialização ainda, mas eu estava no consultório do Marcos, vendo ele atender, perguntando o que era e tentando ajudar da forma que dava, né? Então, eu já comecei a ortodontia mesmo antes da especialização, mesmo sem ter, ter um conhecimento fundamentado sobre o que eu estava fazendo, né? Aí tinha que correr atrás. E foi justamente quando nós nos conhecemos, 2000. Então... E como que vocês se conheceram? Na praia. Isso aí. Essa história é estranha. Eu ia perguntar. Goiânia não tem praia. Como é que vocês se conheceram? Nós temos primos... Que você no direito, ele no odonto, como é que foi nós isso? Nós temos primos nós nos conhecemos em Ilhéus. Ilhéus? Né? Ilhéus, Bahia. Eu conheço Ilhéus. Nós temos primos em comum. Eu viajei com as minhas primas, que são primas dele. Que uma é dentista, a Sandra. A Sandra é dentista, endodontista. É prima da Milena, é minha prima. A mãe dela é do lado, né, da sua mãe, né? E o pai dessa prima é meu tio do lado da minha mãe. Minha mãe ia para Ilhéus, convidou a irmã, ou a irmã convidou minha mãe, não sei quem convidou quem, acabou. E eu fui junto. Então ela foi junto. Aí eu fiquei conhecendo ela em Ilhéus. Você acredita? E ele perguntava, o que você faz? Falei, direito. Ela conhecia todo mundo da minha família. E eu ainda não a conhecia. Eu era muito amiga, né? Na família dele, o Marcos Arruda, né? E eu era muito amiga dos filhos do Marcos Arruda. Eu saía na minha adolescência com eles, né? O Marquinhos, dentista. E eu não saía com eles, então eu não a conhecia. E aí é muito engraçado. Aí a gente conheceu ele e falou assim, você faz o quê? Direito. Aí ele, o que você pensa? Assim, falou assim, acho que eu vou ser juíza. Eu fui enganado. Né? Você foi enganado. Vou casar com uma juíza, minha vida tá feita. Eu acho que eu vou ser juíza, bem simples. Acho que eu vou ser juíza. Claro, a gente quer conquistar, né? Ser juíza, para mostrar que eu sou estudiosa, né? Mas né? Estudiosa, com certeza. Eu gosto. As pessoas acham esquisito quando a gente fala isso, né? Uma sobrinha nossa, né, comentou, vocês gostam de estudar? Eu gosto. Mas eu também gosto. Né? Acho que é a força do hábito, né? A gente acostumou, eu não consigo pensar de forma diferente. Então, tá lá, final de semana. A vida é um estudo, né? Abre um computador, para sair um artigo. Deixa eu ver aqui que esse aqui. E como que veio a carreira da docência? Como que veio essa paixão? Que eu vejo que vocês são apaixonados pelos alunos, graduação, pós-graduação. O meu foi pelo inglês. Eu fazia o curso de inglês
E um dia a diretora me chamou e falou, você tem vontade de dar aula? Ai, nunca pensei. Ela falou, tenta, eu tinha 18 anos. Eu falei assim, vamos tentar. E assim, ela me ensinou muito, é uma grande referência para mim, que é a Keila, uma educadora nata. E ela me ensinou tudo, desde a postura, como lidar com as pessoas. A gente tinha aula de gestão, e eu tinha 18 anos. Ela falou, olha, quando você for conversar com alguém, você sente dessa forma. Ela me ensinou todos, olhos nos olhos. Os braços, as mãos. Assim, ela me deu etc. todos os comandos. Eu falo que foi assim, foi a minha melhor e maior professora, Keila Teixeira, uma pessoa incrível, que me ensinou tudo. Eu falo assim, que a minha base, né, foi toda dela. Mas não só no ela ensino, acreditou, mas na forma de lidar com pessoas. Na forma de lidar com escutar as pessoas, resolver problemas. E daí foi consequência, o mestrado, a odontologia foi abrindo essas portas, mas literalmente foi o giz, que na época era giz, né, no curso de inglês, o giz que caiu nos pés, literalmente. E sempre buscando. Então, quando eu fiz a odontologia, eu já tinha esses olhos. E com outras inspirações, por exemplo, do Marcos, que também é um professor nato. Então, de assisti-lo e tudo, eu não tinha dúvida que eu queria ir para a docência. Eu falava, eu quero ir por esse caminho. O seu já foi diferente, Foi bem diferente. Na verdade, eu não tive essa paixão toda logo de cara. Né? Então, durante a graduação, eu não gostava de apresentar seminários. O meu TCC foi um parto, custou para sair aqui. Mesmo? Tinha que falar durante 15 minutos, e eu ensaiei um mês e eu não conseguia falar em 15 minutos. Eu falava em 20, um pouco mais, e era em dupla, né? E meu colega falou, Maurício, fala do seu tempo, eu controlo o meu. Eu vou falar um pouco menos. E na hora de falar, eu apresentei em 7 minutos. Sorte que o cara era fera, ele pegou o restante e ele segurou a barra. Segurou a barra. Então, assim, não era pra mim aquilo ali. E aí, quando eu saí da graduação, eu comecei a fazer os cursos de aperfeiçoamento em ortodontia aqui em Goiânia, já na EAP. Aí eu fiz ortopreventiva, cefalometria, cursos de typodonte. E o Marcos falava, Maurício, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de ajuda para orientar os outros alunos. Eu, Marcos, eu ajudo, mas no laboratório. Não me coloca para dar aula, não. Então, para sentar com um, mostrar como é que faz, não consigo. E aí eu comecei ajudando nos cursos na parte de laboratório, cefalometria. E aí, vira e mexe, os alunos perguntavam, eu tinha que explicar de algum jeito, era dúvida de 3, tinha que ir lá para frente explicar. E foi crescendo, foi nascendo assim. Eu tive uma sorte de fazer um curso de especialização na época que mais da metade do curso era seminários. Então, a gente era obrigado a apresentar toda vez que tinha aula. Você acaba pegando o jeito. Né? Então vamos lá, tem que fazer uma apresentação bem feita. Para fazer uma apresentação bem feita, você tem que dominar conteúdo, então vai estudar. Você aprende à força. É o ambiente, né? Foi te empurrando para... Mas eu não me considero com uma didática como a da Milena. A gente vê que é bem diferente. Eu tento passar um pouco do que eu sei, mas a Milena, ela incorpora aquilo, ela puxa o aluno. Eu não tenho essa didática toda. Mas a gente vai aprendendo, tem muito para aprender ainda. Tem muito para aprender ainda. Foram caminhos diferentes. Então, por isso que a gente divide a disciplina, o equilíbrio, né? Entendi. E justamente equilíbrio. Na ocasião do doutorado, eu escrevi meu memorial. Né? É uma forma de você narrar a sua vida. E eu coloco muito esse contraste entre eu e minha esposa. Então, acho que a gente se completa. Né? Um ajuda o outro no que for preciso e vai segurando as barras. Acho que se fosse 2 iguais, não dava certo. Tem que ser diferente. E os alunos ficam doidinhos com isso, porque às vezes a gente começa a discutir na sala de aula. Não, mas eu faria assim, não, mas eu faria de outro jeito. Não, peraí, vamos analisar. E até na ortodontia, a gente às vezes vai por caminhos diferentes. Nos casos, cada um tem seu caminho. Cada um, o A, o B, mas todo mundo vai chegar no mesmo lugar, né? Com certeza. Então, isso é que é importante. Ia ser minha próxima pergunta, né? Tô até deixando, depois eu deixo o Fabiano fazer a pergunta. Só mais para Tem um monte de perguntas aqui, pode ficar à vontade. E como que é trabalhar junto? Seus desafios, né? Já que vocês falaram que de vez em quando tem os atritos ali, ainda dão aula juntos, né? Mesma disciplina, a disciplina então, de no instituto, no consultório, na Unigoiases, né? O tempo todo juntos. Tem os seus desafios, porque... Mas tem o filho de vocês, tem então
tem um Guilherme. Então, às vezes você tá dando aula e ele tá dando suporte. Às vezes ele tá lá e tá dando suporte. Mas, acontece muito. Mas de vez em quando dá aula junto. Sim. Muito, com muita frequência. Muita frequência, muita aula frequência. junto? Graças a Deus. Clínica Meu sogro e minha da sogra ajudam muito especialização, com o Guilherme, eu fico muito com ele. A gente tem a rede de apoio, né? Tem, é isso que eu ia perguntar. Como é que vocês faziam Tem. com filho, pra gerir tudo isso aí? Graças então tem um apoio a bom. Deus. Apoio, né? Meus pais, o tempo todo com eles. Que legal. Hoje meu pai tá com ele pra gente estar aqui, né? Nossa. Então, graças a Deus. Mas tem seus desafios. Nós nos amamos, mas nós pensamos diferentes. Sim. Ontem mesmo a gente estava montando o plano de ensino da disciplina. Então, ideias vão surgindo. Vamos colocar a minha. Não, vamos colocar a minha também. Mas o Maurício, ele é muito coração aberto. Ele cede muito. Ele quer ser feliz, né? Porque tem razão, Dormir né? no sofá é ruim. Dormir no sofá é ruim, então... Ele me impulsiona também sou do muito. seu time, viu, Maurício? Se tiver um convite para uma palestra, ele abdica e deixa que esse convite, por exemplo, caiba a mim. Entendi. Então, ele é muito altruísta nesse ponto, né? Entendi. Mas é interessante... Ou seja, é feliz. Ele é... Resumindo, né? Eu acho que a gente acaba atingindo o perfil de alunos diferentes. Então, a gente vê que tem alunos que têm uma preferência pela Milena, tem alunos que têm preferência para a forma como eu ensino, Sim. ou os assuntos que a gente discute, que acabam sendo... tem uma visão diferente daquele assunto. E isso soma para os nossos alunos. Mas quando a gente está em casa, a gente acaba discutindo mesmo. Então, nas férias, nós fomos para a fazenda. O que a gente vai mudar na disciplina esse ano? Né? O que a gente pode fazer de novo? E a Milena querendo pegar o lado dela, de tentar proteger os alunos. E eu querendo pegar do meu lado, de puxar os alunos um pouco mais. Falar, então a gente tem que achar um equilíbrio aí. Eu não vou deixar de cobrar as atividades, mas a gente pode, às vezes, pegar um pouco mais leve, às vezes fazer menos atividades. E a gente vai somando. Mas vai cobrar subdivisão. Lógico. Inclusive a aula dela. Mas eu ponho na prova. Em relação aos temas, a gente tem as preferências. Eu gosto muito dentro da ortodontia da parte próxima das exatas, que é a biomecânica. A Milena gosta mais da parte de etiologia, do que causa, para você desvendar o problema antes dele acontecer. Então, eu vou mais para o lado do diagnóstico, né? E ele gosta do planejamento, né? Meio professor Pardal, ele tem ideias. Eu vou por conceitos básicos no meu tratamento. Ele não, ele já pensa, né, em coisas mais mirabolantes, assim. Entendeu? Um não funciona sem o outro. Não dá para ter um Entendi. plano de tratamento sem um diagnóstico. Né? Não basta você identificar o problema sem conseguir resolver. A gente vai, se une. E a biomecânica evoluiu bastante, né? Graças a Deus. Você fala da Dinamarca lá, foi um dos principais centros que revolucionou a biomecânica no mundo, né? Então, muitas pesquisas vêm de lá. A parte do tratamento do paciente, usando os conceitos da biomecânica, Dinamarca é o centro. É o centro, né? Vamos trazer um pouquinho do que a gente aprendeu para o pessoal daqui. E como foi essa experiência na Dinamarca? Conta pra gente quanto tempo você fica lá, como é... O inglês não foi problema, né? Porque... Olha que foi. Você quer a versão do Instagram ou você quer a versão real? As fotos, os bastidores. Foi bastante desafiador. Então, foi a nossa primeira experiência longe da família. Principalmente da Milena, que é filha única. Então, isso já foi um problema. Dinamarca é um país lindo. Vai morar lá. Você pega o inverno lá, tem 4 horas de sol por dia. O resto é noite. Só passei. Você pega a época de frio, você pega menos 20 graus. Então, isso assusta. Não tem como não sentir frio, né? Não tem. A gente não estava acostumado. A gente morava perto da faculdade, a gente ia de carro para a faculdade. As pessoas iam de bicicleta, né? A gente pode ir de carro. A professora tinha 75 anos de idade. Ela ia de bicicleta e chegava eu e o Maurício de carro. Lá, né? Morrendo de frio. Então teve essas partes, os perrengues. Sempre tem um perrengue chique, né? Esse é o nosso perrengue chique. Quanto tempo lá, Maurício? Nós ficamos um ano lá. 2008 a 2009. Mas assim, em relação a crescimento, acho que em 5 anos aqui a gente não consegue crescer tanto como a gente cresceu lá nesse 1 ano. Pessoal e profissional, né? Muito do profissional, muito do profissional. Eu fui mais no pessoal, porque eu não era especialista em orto, né? Então eu tive maiores dificuldades. Então, a gente saiu com um artigo publicado, eu passei muito bem no mestrado graças às minhas produções lá, porém eu não aproveitei tanto porque eu não tinha a bagagem que o Maurício já tinha. Então, o meu foi mais pessoal. Em relação à experiência pessoal, né? Nós fizemos um curso que eles chamam de short term, são 3 meses de curso, com pessoas do mundo inteiro.
Isso é muito enriquecedor, porque nas discussões de caso clínico... Era predominantemente comunidade europeia, né? Mas o mundo todo. Mas o pessoal que fazia uma ortodontia muito diferente do que a gente fazia aqui. Então as discussões eram muito ricas. E aí saía de lá e ia conversar com o pessoal. Então tinha colegas da Grécia, da Itália, da Inglaterra, da Holanda. E são conceitos diferentes, formas de abordar diferentes. Era interessante isso. E acaba que o inglês, por mais que a gente conseguisse entender alguma coisa... Nós temos um sotaque, o colega da Grécia tem um outro sotaque, o colega da Itália tem um outro sotaque. O indiano, então... Então tinha um indiano também, então tinha que ir com mais calma, daí a gente conversava devagar. E não aprendemos o dinamarquês. Difícil. Uma coisa curiosa da Dinamarca é que todos lá... E o holandês são bem difíceis, né? Mas na Dinamarca todo mundo fala inglês. Então, Aham. o caixa do supermercado, você perguntava... Antes eu inglês, perguntava, me desculpe, eu não falo dinamarquês, você fala inglês? Eu sempre começava assim, e a resposta sempre era óbvia. Sim. 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 Não, todos falam inglês. Todos né? falam. Todos falam. Inglês é foda mesmo, né? Tem que jeito, ter, tem que ter. Em qualquer canto do mundo é inglês mesmo. Hoje eu estava escutando até um podcast antes de vir para cá, dirigindo, e o cara perguntou pro cara, né? O que você teria feito de diferente, né? Durante seus estudos. Ele falou, cara, quando a gente é estudante, a gente tem tanto tempo e a gente acha que a gente não tem. E hoje eu estou expandindo, né? Precisando de inglês, precisando de espanhol. E agora eu tenho que contratar um cara para ficar andando do meu lado, falando inglês e espanhol, porque eu não estudei. Né? Então, Tomava 3 horas da semana. Aí ele falava assim, gente, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão numa idade aí que tem tempo, estuda inglês, estuda espanhol. Não fica só no português, não. Se vocês precisarem ter oportunidade, vai surgir oportunidade e a língua vai ser, às vezes, uma barreira para você. Então, até sem dúvida, conselho, né? A gente não conseguiria estar aqui hoje sem o inglês, né? Então, isso foi uma base comum para nós. O curso foi todo em inglês, né? Às vezes, na clínica, eles falavam dinamarquês, mas aí eles pediam desculpas quando via que a gente estava por perto e já imediatamente passava para o inglês, né? Mas nós trabalhamos diretamente com um professor da Itália e um professor da Holanda, que era quem a gente estava mais presente. E a professora Birch era a nossa supervisora, era quem olhava o resultado final, ela queria os resultados. Então, eu tinha que saber um pouquinho de como conversar com cada um. Quando eu fui, eu já era mestre em ortodontia, já dava aula, e meu foco sempre foi a biomecânica, que a gente comentou antes. E Dinamarca era um centro da biomecânica. Falei, excelente, vou lá para fazer uma pesquisa de biomecânica. Aí eu cheguei lá, professora, não, você vai fazer uma pesquisa de vias aéreas usando tomografia. Falei, professora, eu não sei trabalhar com tomografia, eu não entendo nada de vias aéreas. Ela, ótimo, vai estudar. Né? Então, assim, são os desafios. Estamos aqui, vamos fazer então, vamos atrás, vamos estudar. A Milena comentou, ela era recém-formada, também não trabalhava com tomografia, e como a gente ia fazer uma avaliação entre 2 examinadores, a gente teve que padronizar. Nós gastamos 6 meses para aprender a mexer no programa. Entender, navegar na Tomo, foi um desafio e tanto. 2008. Mexendo com Mimics. Programa pesado. O computador não aguentava. Tinha Cone Beam, Newton. Todos. Eles tinham tomografia de todos os pacientes, inicial e final. Então tinha uma amostra gigantesca. E tinha a verba. Ia comentar, a gente foi trabalhar na pesquisa e para rodar o programa muito pesado. Sim. Aí o programa travava. A gente perdia muito tempo reiniciando o computador. E aí o que eu acompanhava, o professor Paulo falava, Birch, esse computador não dá, a gente precisa de um computador bom. Aí falou, tá, vou providenciar. A gente é brasileiro, né? Daqui 1 mês, 2 meses chega. No outro dia de manhã, tava as caixas com o computador. Já ia pra no outro dia. Então, assim, você precisa, eles resolvem. E aí nós fomos estudar. Porque precisava de mão de obra para realizar as pesquisas. Tinha muitas ideias. Então, como o Lenza tinha ido, né, para fazer o pós-doutorado, ele falou, olha, lá tem inúmeras ideias, mas falta pessoas para executar a pesquisa. Então, foi uma oportunidade tanto, um super desafio. Para mim, bem mais, né? Por não ser especialista na área. Então, quantas noites o Maurício tinha que me ensinar o básico da ortodontia, navegar numa tomografia. Cefalometria 3D, que era uma coisa nova na época. Para ver vias aéreas e a correlação ia ter que ser segmentação. E a gente acabou desenvolvendo uma análise nossa. ARES 2008, né? Porque nós pegamos
medidas que nós considerávamos as mais importantes, e aí a gente criou a nossa análise para fazer a pesquisa, com as medidas que a gente considerava mais relevantes. Isso que eu falei, a parte profissional foi muito bom para a gente, foi muito bom. Porque era e pessoal, né, igual o Fabiano comentou. A gente cresce, né, quando vai para fora. Saímos com um artigo bom que está com quase 400 citações. Então, foi um diferencial. Sim. Foi um dos primeiros a trabalhar com tomografia nas vias aéreas. Né, para ser dessa época. E nós comparamos com cefalometria e tomografia. Então, a gente fez os dois. Entendi. E a Milena, recém-formada, fazendo cefalometria bidimensional no software. Então, quando eu prestei o mestrado, então meu currículo estava lá em cima, né? Estava com artigo de peso recente, de um super assunto que estava estourando. Então, eu consegui me colocar bem, né, na seleção do mestrado. Isso é muito bom. Então, assim, vocês trouxeram muito essa parte, né, acadêmica, de docência. E a parte clínica? Desde quando vocês começaram a parte clínica, assim, ou mesclava os dois? Como é que foi, Maurício e Milena? Foi o que eu disse, eu comecei a parte de orto mesmo antes de entender ortodontia, porque eu não tive experiência como clínico geral. Fiz uma restauração na minha irmã depois de formado, né? Então, extração, eu não fiz extração depois de formado. Eu já entrei num consultório que era só ortodontia. Só que eu não sabia fazer nada, então eu tirava a borrachinha, tirava fio, esperava o Marcos ir, falava, faz tal coisa, coloca tal coisa, ele mesmo finalizava ali. Então eu comecei na ortodontia aí. E nós nunca paramos. Na verdade, nós paramos esse 1 ano que eu fui para a Dinamarca. Mas eu tenho experiência clínica desde então e não consigo largar. Eu sempre passo por umas crises existenciais, né? O que eu vou ser quando crescer? Se eu vou ser só clínico, se eu vou ser só professor. E felizmente até hoje eu consegui unir as duas coisas. Então eu consigo dar aula, tem 2 dias por semana que eu fico na faculdade, e eu consigo atender, tem 3 dias por semana que eu fico no instituto. Então tá conciliando bem, quero acreditar que dá para ir assim. E eu nunca fui clínica geral, então sempre na ortodontia. Então, assim, eu não fazia outros procedimentos clínicos, porque ali o meu mundo, o meu meio era da ortodontia. Então, a gente também trabalhava com o Marcos, ele colocava os procedimentos básicos para a gente fazer. Então, eu nunca atuei em outra área, né? Fazia, às vezes, uma profilaxia, né? Coisas bem básicas, mas eu nunca fui clínica geral. E a gente acaba se consultando um ao outro. Então, tem alguma dúvida no consultório, eu já falo para mim, que abre o computador. Olha, nesse caso aqui, eu estava pensando em fazer tal coisa, o que você pensa? Que ela normalmente trabalha de uma forma um pouco diferente da minha, né? E eu fico pensando em formas de resolver. A gente comentou do meu sobrinho, do Eduardo. A Milena trabalha com a parte de ortodontia mecânica muito parecida com ele. Ele foi o professor que mais acompanhou ela em clínica. Então, ela pegou essa vertente. Sem dúvida. Que é algo que vem de Bauru, que é onde ele fez o doutorado dele. E eu gosto de inventar as mecânicas um pouquinho diferentes. Então, às vezes, o diferente não resolve. Eu preciso de um basicão ali, eu preciso da ajuda dela para ver como é que ela resolveria. E, às vezes, ela está com uma situação um pouco mais complicada, que ela, Maurício, ó. Por exemplo, caso ortocirúrgico. Então, eu já recorro a ele, né? Tá dando certo. Maurício, como é que foi esse desafio, assim? Porque, assim, sua mãe dentista, seu irmão dentista, né? Essa cobrança era muito grande sua em relação assim, aos familiares, como é que era? E a Milena também, né? Porque tinha que mostrar isso pro marido, né? Eu vim aqui, eu saí do direito, mas eu vou para odontologia, mas eu tenho que provar também que eu sou. Sim. Que vou me superar, né? Tem que ser tão bom quanto, né? Como é que foi isso para vocês, assim, esse desafio, hein? O sobrenome pesa muito. Então, quantas vezes, né, em congresso, por exemplo, a gente está apresentando um trabalho, vocês falam, você é o quê do Lenza? Né? Sempre tem essa cobrança, o nome, o sobrenome deles é muito forte, que agora é meu, né? Tem 21 anos que eu carrego ele, né? Além do anel. Além do anel de formatura. Tem mais peso que o sobrenome, viu? Exato. Então, assim, eu confesso que tem uma cobrança, até na parte didática da docência. O Lenza dá aulas fenomenais. Você vai dar aula com Lenza. Comparativo. Comparativo. Mas o curioso é que na família não tem essa cobrança. Dentro da família, não. Tem um suporte muito bom, né? Graças a Deus. É porque todos vocês são muito bons também, né, gente? Mas a gente ainda tem muito para aprender, tem muito para melhorar. A gente tem que continuar estudando, não dá para parar. Certeza. A parte de odontologia digital, ortodontia digital que está na moda agora, nós não tivemos isso na nossa formação básica, então a gente tem que correr atrás. Na especialização a gente não tinha acesso a scanners, a impressora, a gente tem que correr.
Mas a cobrança vem mesmo em relação ao nome. Isso não tem jeito. Ao legado, né? Em qualquer lugar que a gente vai, o nome chega antes. A gente estava falando da época da Dinamarca. Quando nós terminamos a pesquisa, a gente foi apresentar num congresso europeu na Finlândia. Cara, eu estava no bebedouro, tomando água. A professora parou do meu lado e falou assim, Lenza, are you from Brazil? Eu falei, sou. Ela também sou. Era a professora Lúcia Sevidanes. Eu não a conhecia. Eu não a conhecia. Ela é de Goiânia. Ela parou para conversar comigo porque ela viu o sobrenome. Sabe? Então o sobrenome chega antes da gente. E aí a gente não pode deixar isso cair. Então a gente tem que correr atrás. Tem a reputação para manter, né? O Marcos, meu irmão, coordenador do Instituto, ele foi para os Estados Unidos. Mas o Instituto é o Instituto Lenza. Então agora a gente que está tentando segurar isso lá, não pode deixar cair, tem que manter no mínimo o nível que ele estava. Nosso grande desafio é tentar ficar sempre atualizando, fazer coisas melhores, porque se a gente ficar parado também, a gente acaba estagnando. Então vamos trazer coisas de ortodontia digital, vamos investir nisso daqui. A gente vai conversando com o Marcos, o que estão fazendo nos Estados Unidos, o que a gente consegue fazer aqui. Trazer para cá. É uma diferença muito grande, né? Então tem que correr atrás para tentar manter isso daí. E indo para essa parte científica, então, como que você está vendo aí a ortodontia digital? Vamos ouvir a opinião. Eu acho que vocês dois estão estudando nós bastante, temos muito para crescer. E é curioso que se você pega a curva de publicação de artigos relacionados à ortodontia digital nos últimos 10 anos, teve um boom mais recentemente. Então nós estamos aprendendo muito e muito rápido. A gente tem que saber lidar com essa informação. Muitas vezes a gente vai para um congresso, assistir uma palestra de uma coisa que, na verdade, já tem situações mais atuais. Nós tivemos um exemplo de um livro que saiu de ortodontia digital, que quando ele foi publicado, o software que ele falava já tinha atualizações, já tinha coisas melhores. Né? Então, nós estamos numa situação que a gente nunca viveu antes, que é a ortodontia, que é o clássico, que existe há mais de 100 anos, com o digital, que é uma coisa muito rápida, está sempre se revolucionando e muitas vezes o que você está custando para aprender já fica ultrapassado. A Milena comentou dos artigos, a gente tem que estar sempre buscando novos artigos. A gente precisa estar sempre se atualizando. A odontologia já era assim. Né? Se você ficar 5 anos sem ir num congresso, o que você fazia no seu consultório já estava ultrapassado. Hoje, virou 5 meses, virou 1 mês. Se você rodar 1 mês aí, se não atualizar, o que você está fazendo já está ultrapassado. O meu doutorado, né? Depois de 11 anos de mestrado, inventei o doutorado. A gente não consegue parar, né? 11 anos que eu finalizei o mestrado e surgiu a oportunidade. É sobre planejamento ortodôntico virtual. Então, é essa busca. Só que a gente fica tão sedento, né? Por saber mais, topa o desafio, né? Então, mais uma vez, estudando. Não é uma área que eu tenha tanta facilidade, o Maurício está mais antenado, mas eu falei, vamos atrás, a gente consegue. Então, para me manter na ortodontia, eu preciso, né, de melhorar, de estudar. Então, a minha tese de doutorado envolve planejamento virtual, né? E o que ela está fazendo no doutorado, a gente não aprendeu na especialização, porque não existia isso ainda. Né? E a gente está correndo para ser uma publicação inédita, de dar uma resposta que ainda os artigos não trazem claramente. Então, tem que correr. Então, além de todo o trabalho, a família, ainda tem que correr para sair com algo novo, né? Para publicar. E envolve a radiologia nesse aspecto? A tomografia. Tomografia, né, Milena? Com certeza. Não tem como, né, a gente desvincular da radiologia. Diagnóstico 3D. Diagnóstico 3D. Diagnóstico tridimensional vai... Eu lembro que eu estava até conversando com os professores, né? Agora entrando no outro assunto de IA, né? Depois eu vou perguntar como é que está IA específico na horta, mas eu penso que daqui a uns anos você vai ter um professor do seu lado ali, né? Que ele vai saber tudo de odontologia, né? Eu acho que ele vai saber tudo de orto, tudo de prótese, tudo de radiologia, tudo de tudo, porque a gente não consegue saber tudo de tudo, a gente é bom na nossa especialidade. E às vezes eu até falei para ele, quando conseguir juntar tudo isso, e você juntar os exames tridimensionais, né? Um escaneamento fácil, uma tomografia, um escaneamento intraoral, e você alimentar com outros exames complementares, alimentar com a queixa, com tudo, eu acho que nós vamos ter alguém que vai falar o seguinte, diante da queixa do paciente, e disso as opções de tratamento, isso. Não. Então eu acho que o diagnóstico
eu acho que ele vai ser feito por IA. Agora, a habilidade manual, o tratamento, as coisas, ainda vai precisar muito da mão do dentista. Mas eu acho que eu vejo daqui a algum tempo o diagnóstico e às vezes até qual a melhor forma de se planejar, né, o planejamento, uma IA fazendo isso pela gente. Vocês não veem isso, já não? já acontece isso, né? Já acontece isso. Então, quando eu tenho lá um Outcome Simulator da Line, por exemplo, eu ponho um escaneamento tridimensional e ele simula como é que ficaria o resultado final. Cabe a nós ver se aquilo é passível de ser realizado e qual o melhor caminho para realizar aquilo. Então, isso a IA ainda está devendo um pouquinho. Mas quando eu penso em planejamento tridimensional, isso mudou a minha forma de trabalhar hoje. Então, antes eu tinha que fazer setup físico, troquelizar modelo, demorava 8 horas para você fazer isso. Hoje eu faço isso em 10 minutos. Às vezes eu não demoro 10 minutos para fazer essa simulação. E o software cada vez ajudando mais a gente. Então, é algo que está diferenciado. A pesquisa da Milena especificamente é com planejamento. A integração da Tomo, né? Nesse planejamento faz diferença? Será que visualizando raiz, base óssea, eu vou ser mais cauteloso ali em movimentos de inclinação, por exemplo? E o curioso é que ela traz um resultado colateral. Ela quer ver até que ponto a tomografia muda no planejamento. Mas acaba que a gente está percebendo como é que está a relação do ortodontista com ortodontia digital, com planejamento 3D, com o uso de tomografias. Tem muito para crescer, isso não vai parar. E é uma coisa que eu fico... Você foi o primeiro a me dar essa dor de cabeça. Não sei se você sabe dessa história. Eu cito o seu nome em todas as aulas. Eu dou aula de análise de modelo na especialização. Análise de modelo no gesso. Pega o modelo de gesso, pega um paquímetro, um compasso de ponta seca e mede os dentes. E um dia você falou, Maurício, para que você ainda trabalha com gesso? Isso não existe mais. Né? Essa transição é desafiadora. A gente vê essa mesma coisa na cefalometria, no traçado cefalométrico. Na formação, eu acho importante o aluno pegar e medir. Mas hoje eu subo o escaneamento, eu aperto um botão, ele me dá toda a análise de modelo. Eu ponho uma teleradiografia num software, eu aperto um botão, ele me dá todo o traçado cefalométrico. Então, na parte acadêmica, essa transição ainda é mais difícil, porque o aluno sabe que tem um site que faz. Mas eu estou lá querendo que ele estude o porquê, o como, e ainda que me dê o resultado sem depender do programa do computador ou da IA. É interessante, é um desafio. Né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Ele precisa conseguir juntar, né? Encaixar todas as peças do quebra-cabeça para ver qual que é o diagnóstico certo, o melhor planejamento. Né? Eu não faço mais o modelo de gesso, mas eu preciso ensinar meu aluno a fazer, mostrar para ele que tem uma outra opção que é mais rápido, até para ele ver se tem alguma coisa que está fora do ideal ali, o que está acontecendo. Então tem que dar um passinho atrás, aprender o analógico primeiro, depois usar o mais fácil, que veio para facilitar a nossa vida. É transição, né? Mas vai chegar uma hora, eu acredito que ele vai aprender só o digital. Não vai ter o gesso mais. Porque não vai ter mais o gesso. Né? Eu acho que vai chegar uma hora que o scanner é tão barato que a tecnologia vai ficar bem acessível, que todo mundo vai ter um scanner e todo mundo vai apertar um botão ali e vai ter a sua análise de modelo, a simulação. Uma teleradiografia, um traçado cefalométrico. Isso. Antes a gente pedia o filme, né, para colocar um papel Trafam por cima e uma lapiseira 03 com uma luva para não... Não existe mais, Maurício. Nossa. Eu lembro do pai do Zé Carlos, ele falou assim, enquanto você não desenhar 500 teles para mim e eu ver que você ficou bom, você não sai desse cantinho aí. Eu com negatoscópio, uma tele, colocava o papel, desenhava e dava para ele ver. Aí depois que ele falou assim, não, agora você não está errando mais não. Então agora você pode sentar ali, tem a mesa digitalizadora, né? Desenhava a tele, agora passava para a mesa digitalizadora e para fazer as análises cefalométricas da clínica de radiologia. Então eu desenhei demais. E aí tinha muito ortodontista. Não, eu tô contando a história mesmo, né? Faz parte da história. Essa parte. E aí tinha ortodontista que não aceitava o traçado cefalométrico digital. Quem que fazia manual? Eu desenhava da pele, pegava lá, desenhava tudo, marcava os ângulos, media, entregava o manual. Então a gente tem que estar sempre estudando. Passei por todas essas fases. Aí de vez em quando lá na clínica tem uns 2 ortodontistas que ainda pedem manual. É mesmo? Você acredita? Eu acredito. Aí eles vão atrás de mim, doutor Juliano, sabe aquele ortodontista que pediu o manual? E
Aí eu falo, não, me dá, porque eu sou um dos poucos que ainda sabe fazer manual. Aí eu sento lá e faço. Acredito em você. Eu que mesmo faço. Na minha tudo. Especialização, todos os pacientes do curso, a gente fazia à mão. Todos. Então, isso será que... Tante, sou antiga? Mas indo para o futuro agora, e como é que está a IA para vocês lá na docência, hein? Como é que está o uso hoje da inteligência artificial? Ontem nós tivemos um curso na Semana Pedagógica, né, da Unigoiás. Até parabenizo a instituição, porque é o que está tendo agora. A gente tem que se inteirar. Então, para a formação de professores é necessário como usar de forma ética, né? Como dar os comandos corretos, né? Não é plagiar, não é a IA fazer as coisas por mim, mas me auxiliar, ser uma facilitadora ali. Então, eu gostei muito, né? Como que a gente vai trabalhar isso em sala de aula? Otimizando, por exemplo, a leitura de um artigo, uma tradução, né? Essa ferramenta não tem como a gente ficar atrás. A gente começou a comentar um pouco antes da gravação que lidar com isso nesse processo de transição é estranho. Pelo menos para mim isso é estranho. E nessa palestra que nós assistimos, o professor falou, você viveu a transição do mundo para a internet. Né? Eu sou da época que não existia internet. E a gente aprendeu a lidar com isso. Hoje você não vive sem internet. Com a IA é esse mesmo caminho. Hoje a gente ainda está aprendendo a lidar com elas. A cada dia aparece um programa novo, uma possibilidade nova de lidar com a IA. Para ensino, isso eu ainda acho um pouco complicado. Porque facilitou tanto a nossa vida que a gente acaba esquecendo o básico, que é sentar com um livro em mãos e ler o livro. Nem que eu use a IA para me explicar aquilo que está no livro ou para ver as outras possibilidades que está no livro. E você passar isso para um aluno, ainda acho complicado. Nós já estamos usando na parte de metodologia, na parte de pesquisas. Ajuda muito, tem várias ferramentas para pesquisa. A parte de redação, eu peço para eles utilizarem só na correção, não para escrever. Porque eu acho que essa arte de você colocar no papel as suas ideias é muito importante. Cognitivo, né? É muito Com importante. certeza. Mas a IA faz isso para mim. Então o aluno fala, professor, ela estava conversando com o aluno uns 2 meses atrás. Ele falou, professor, eu consigo passar por um programa de inteligência artificial que ele vai escrever para mim e você vai passar num farejador de inteligência artificial e ele não vai detectar. Eu falei, que ótimo, mas para que serve isso? E aí, você está querendo enganar a mim quem, né? ou você está se enganando? Né? Será que não seria mais interessante você escrever e ela te ajudar, corrigir conexão de ideias, que seja gramática mesmo. Né? Então, a gente tem que saber onde usar. Foi o que a Milena comentou em relação à parte ética. No seminário que nós assistimos, o professor discutiu isso. Nós não podemos impedir nossos alunos de utilizar. Isso. Mas nós temos que ensiná-los a usar com bom senso. Acho que é o limite. Até onde vai o humano, onde é que vai a máquina, né? Porque senão a máquina faz tudo, você engana o professor e não aprende nada. Exato. E aí, passou de ano, passou, beleza, fez a prova, fez o trabalho. Enfim, mas e aí, você aprendeu? Pois é. Sabe fazer, sabe realizar? Nós ainda temos discussões na faculdade de aluno querendo fazer prova com celular. O aluno não pode fazer prova com celular. A prova é para avaliar o que você aprendeu. E use isso para você se autoavaliar. Se você não aprendeu, então essa parte você vai ter que estudar um pouco mais. No celular eu tenho todas as respostas. Se eu estou com o celular em mãos, a minha prova não vale. Eu tenho que fazer de novo. Isso ainda gera discussão. Porque é tão fácil você tirar o celular do bolso e pesquisar o que você quer saber. Você tem que ter alguma coisa armazenado. Ajudou por um lado, mas está atrapalhando por outro, né, Maurício? E é complicado isso, porque eu uso o celular. Se eu tenho uma dúvida, eu jogo lá no Google. Quem não faz isso? Sim. Mas o básico eu tenho que saber, porque na hora que meu paciente está na cadeira, não dá para eu pedir licença, virar de lado, colocar no Google como que eu vou restaurar esse dente. Não funciona assim. Não funciona assim. Então o básico tem que ter. E, meninos, qual que é a tecnologia ou material que teve maior impacto na ortodontia, na opinião de vocês? Eu acho que o alinhador, né? O aparelho em si, eu não sei se é porque eu estou estudando isso, né? Então, até a inovação do plástico, entender ali o tipo de plástico, eu acho que foi, pelo menos para mim, um grande impacto, assim. E olha só, você falou do avanço, né? Do avanço. Ela já está atrasada.
Porque a gente está aprendendo do plástico, a gente está custando aprender do plástico. Entender. Hoje já tem a impressão direta do alinhador, então passou a ser resina. E a gente ainda está brigando com isso. E eu estou ainda tentando entender o plástico. Mas a gente está vivendo isso. A cada ano sai um plástico melhor para fazer os alinhadores. Mas eu já tenho aí há 2, 3 anos trabalhos bons com os alinhadores impressos de forma direta. Então, a gente tem que aprender, tem que correr atrás. Mas a ortodontia 3D, né? Eu acho que se você pegar aí os últimos 10 anos, começou com a tomografia na ortodontia, depois os modelos digitais, o que a gente faz com a integração desses 2 arquivos. Fotografia 3D, uma coisa que a gente não trabalha tanto assim, mas dá uma possibilidade muito maior para planejar melhor o caso para o meu paciente. Eu consigo entregar um resultado melhor para o meu paciente se eu tenho mais informações. Para mim, isso revolucionou a ortodontia. Não é bracket, não é mecânica, não é biologia da movimentação dentária. É o que essa ortodontia 3D, o computador, pode ajudar meu paciente na cadeira. Aquele que está sentado ali, que quer ter um sorriso bonito, quer um dente encaixando direitinho. Mais uma vez reforçando, né? A gente tem que estar atuando e nesse momento, eu inclusive parabenizo, né, o Ciro, o grupo, por nos proporcionar esse tipo de curso. Então, cursos de fluxo digital, acho que todos nós já participamos. Então, eu acho isso super importante, porque é tudo muito rápido. Então, a gente precisa... Todo mundo, mas você gosta de curso? Gosto. Já estou planejando outros para esse ano. A gente tem que se movimentar em prol do paciente, com certeza. Quando nós investimos nos scanners, né, e eu fui lá, tive a oportunidade de ir lá para a Dinamarca fazer aqueles cursos intensivos lá. Quando eu cheguei, eu falei, não, tem que dar um jeito de transferir esse conhecimento que eu peguei. E foi, acho que eu peguei em 2018 e até na pandemia ali, toda semana era uma turma de ortodontistas. O nosso grupo foi super diferenciado, assim. Então, assim, a gente precisa disso, Nossa, né? Eu lembro quando o professor Marcos ainda estava aqui, acho que não sei se você estava junto, o professor Marcos entrou para assistir minha aula. Falei, nossa Todos senhora, nós agora fizemos, todo mundo fez, né? Foi eu que falei pro Marcos fazer. Você foi, acho que a gente fez foi, primeiro, aí a gente falou, você tem que ir. Os professores da UFG, Sim. os professores dos cursos de especialização, tudo. Eu falei, tá todo mundo atrás do mesmo conhecimento que eu tava atrás, né? E todo mundo deslanchou, né? A gente continua indicando para todos os nossos alunos e você se lascou na hora que vocês inventaram isso, porque eu já tô precisando fazer de novo. Porque eu fiz já tem 3, 4 anos, o que eu aprendi com certeza já está ultrapassado. Foi o que eu te falei. Na odontologia digital, eu preciso estar me atualizando com mais frequência do que eu fazia com material dentário antes. Sim. Né? Então, tenho certeza que o curso hoje já é outro. Já mudou tudo. Né? Mudou tudo. Então tem que fazer de novo. Lá na especialização de ortodontia, a gente tem a disciplina de ortodontia digital. Eu não consigo dar a mesma aula 2 anos consecutivos. Não consigo. Sempre tem que tirar umas coisas que já não existem mais e acrescentar um monte de coisa que não existia antes. É um desafio diferente. Aquela aulinha de 20 anos atrás, não no PowerPoint. Classificação das marcas. Azul com amarelo, né? Não dá mais, né? Tem umas coisas que não mudam. Classificação, etiologia, isso não vai mudar. Não vai. Mas tem coisa que não dá. Eu tenho que buscar outras fontes. Essa aí. Todo mês eu sento e falo assim, não, deixa eu mudar a minha aula, porque já tem coisa nova, tem que mudar a aula. Aí vai mudando. A Milena falou dos alinhadores. Os alinhadores forçou os ortodontistas a estudar um pouco mais. Porque a gente estava acostumado a trabalhar com brackets há mais de 100 anos. A gente já tinha muita evidência científica em relação a isso. E os alinhadores foi uma coisa nova, que muitos colegas ainda têm dificuldade de começar a trabalhar. É um desafio para o ortodontista. Então, a gente já coloca isso desde a formação, na especialização. Começou clínica, vamos pegar paciente com alinhadores também. Tem que saber fazer com brackets, mas tem que saber fazer. E a gente teve a nossa curva também até para acreditar, porque vem aquele pré-conceito, né? Funciona. Será? Né? Então, assim, a gente teve que se adaptar também, estudar, para ver se realmente, né, funciona ou não. E como é que foi essa fase aí? De teste, né? De teste. Será o primeiro paciente, né? Acabar o caso, até acompanhar esse paciente os próximos anos. Como é que foi, Maurício? Na primeira vez que eu comecei a trabalhar com alinhadores em 2016. Né? Fiz um caso, era um apinhamento simples, corrigiu, foi tranquilo. E a gente vai nas curvas de aprendizagem. Vamos pegar um caso um pouco mais complexo. Fiz o segundo. Quando eu mandei o terceiro, a empresa me devolveu o caso. Falou, não, seu caso não dá para tratar com alinhadores. Isso em 2016.
Eu falava, então realmente tem um limite ali. Tem um limite. E ele já falava, isso aqui a gente não corrige com alinhador, isso aqui a gente não corrige com alinhador. E eu me congelei nisso. Então eu fiquei falando assim, alinhadores é para casos simples, e ortodontia mais complexa a gente tem que fazer com brackets mesmo, não tem jeito. Já coloca isso no contrato. Seu caso não cabe alinhadores, caso complexo. Até que em 2018, uma aluna nossa da especialização virou para mim um caso com mordida aberta. Falou, professor, eu quero escrever um TCC sobre isso, eu quero fechar essa mordida aberta com alinhadores. No caso parecido com o que eu tinha mandei para a empresa, né? Não. Falei, Cláudia, esse caso não fecha com alinhadores. Ela, não, professor, a gente já tratou. Lá no meu consultório a gente fez, tá aqui a foto final. Eu falei, tá, mas você usou mini implantes, né? O que você disse? Não, alinhadores e elásticos. Então eu vou estudar, porque agora o aluno passou o mestre. Peraí, eu tenho que aprender isso daí. Aí que eu fui ver as possibilidades mecânicas com os alinhadores. E a gente entende que se eu trabalho com mecânica híbrida, com alinhadores e brackets ou tubos, eu consigo resolver todos os casos. As limitações que o plástico me dá, eu consigo resolver com segmentos de fio, com ortodontia segmentada. Então, uma vez que você entende isso, você consegue resolver bem os casos. E a Milena citou da evolução dos plásticos, né? O que a gente trabalhava com plásticos antigamente era uma coisa. Hoje, com os plásticos de poliuretano, com material impresso, eu tenho mais possibilidades, trabalhar com menos attachments. A gente está aprendendo muita coisa muito rápido. Ainda estou nessa curva. Ainda não me considero craque na ortodontia digital. E se o cara falar para você, não, eu sei tudo de ortodontia digital, tem conversa, não dá para saber. Falei para você, o melhor livro que nós temos, já tem coisas que estão ultrapassadas. Né? Então tem que estar sempre correndo. Não, eu falei tem coisas saindo no mundo inteiro. Difícil de você saber tudo. Tem como. Mas eu acho isso um desafio interessante que força a gente a estudar. Eu falo isso em todas as aulas. A gente aprende a estudar, aprende a buscar informação. Aí, ó, um bom tema da aula, como estudar. Mas eu falo para os alunos, a Milena que é professora de metodologia na especialização, qual que é a aula mais importante do curso de especialização? Aula de metodologia. Te ensina a buscar na fonte ali o conhecimento que você vai agregar. E não só buscar, mas separar o que é bom do que é ruim. Essa análise crítica realmente ela é mais difícil, ele vai somar no meu conhecimento, até que ponto essa evidência é válida. Esse filtro, né? Então... Fala alguma coisa metodologia então aí, Milena. As pessoas não gostam muito, né? Elas ficam meio avessas à questão da metodologia, mas é necessário, né? Todo mundo fala, mas por que tem que ter uma monografia ao final de um curso de especialização? Primeiro que é normatizado pelo nosso Conselho Federal. Então, sim, ainda há obrigatoriedade desse trabalho final de curso. Mas não é é para o seu crescimento. Né? Então, a metodologia, ela precisa ser desmistificada, né? Vamos fazer de uma forma mais leve, vamos buscar. A gente não tem que buscar, quando a gente está atendendo os nossos pacientes, buscar mais informações e depois você vai contar, você vai redigir. Então, eu falo, não precisa ficar avesso, ver no curso de especialização, as pessoas falam, nossa, mas é necessário? Por que a gente não tem uma aula laboratorial, clínica nesse momento, em vez de ter uma aula de metodologia? Mas a gente precisa dessa sistematização para aprender a organizar nosso conhecimento, né? Na especialização, grande parte dos trabalhos são relatos de caso. Afinal, a pessoa ela quer ser um expert naquela área, né? Então, assim, eu tento fazer de uma forma leve, né? Te ensinando ali como filtrar esse conhecimento. Mas aí não é tão bem vista, né? Essa disciplina. Mas em todas as pós-graduações, né? Eu acho que a pessoa que é especialista, que está indo para uma especialização, não está indo para docência. Ele fala, não é um eu mestrado não vou escrever, redigir, né? Eu não vou seguir carreira de pesquisa, eu não vou ser pesquisador. Então todo mundo... Mas é isso que você falou. Não, mas você precisa, como especialista, tanto na busca, você não vai poder parar no tempo. Você precisa aprender a estudar, aprender sozinho. Ou você vai ficar a vida inteira pagando de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, um curso de atualização, de aperfeiçoamento, de excelência. Então você tem que juntar os dois. Então eu vou fazer curso e vou estudar. E na metodologia é o que você falou. Como que eu faço para aprender? Esse radar, porque tem muita publicação. Sim.
né? E sim, tem revistas predatórias, a gente sabe disso, né? Como que eu vou filtrar? Aquela informação tá coerente? Ela tem conflito de interesses? Então, a gente tenta trabalhar dessa forma, né? A gente pega casos diferentes. Um tempo atrás, nós pegamos um caso sindrômico, uma síndrome que eu nunca tinha visto. Aí fomos atrás, peraí, qual que é a abordagem da ortodontia em relação a isso? Até que ponto eu consigo melhorar o caso para o paciente? Né? Então, isso não é impossível você aprender tudo num curso de 3 anos. Mas se você sabe buscar essa informação, você faz o que você precisar. O que o paciente necessita, você consegue buscar o melhor para fazer para ele. Eu acho que o TCC não é para gente. O TCC é para a gente entender de onde veio aquela informação. Por que eu faço isso? Porque alguém pesquisou, porque alguém me comparou e me mostrou que isso aqui é melhor. E nem precisa pagar, ir na biblioteca, esperar 3 meses para poder receber o artigo. Pagava caro, né? Hoje os tá... artigos. A gente estava comentando isso antes. Né? Quando eu fiz meu TCC da faculdade, tinha que ir na biblioteca, solicitar os artigos, esperar 1 mês para chegar os artigos. Precisa, hoje você abre o celular na hora. Agora você falou você sua tem idade, instantâneo, né? Não, na verdade, isso foi o Juliano que estava fazendo. Foi na época do Não, Juliano. mas eu passei por isso. Quando eu fiz lá em Bauru, lá, minha especialização, paguei lá a biblioteca. Biblioteca de Bauru, excelente. Para puxar todos os das... artigos e me mandar, e sentei, fui escrever. Eu saí de Marília, fui para Bauru para pegar artigo lá. Porque eles tinham os artigos lá, não precisava esperar para chegar. Não. Então lá, você tinha as revistas, tinha os artigos, mas a professora sempre pede mais, né? Então assim, lá hoje na USP tinha que dar os Nós temos um acesso muito fácil à informação. A gente tem que saber filtrar isso daí. Como é que essa informação me ajuda a resolver o caso que eu estou na minha cadeira ali agora. Entendi. Você citou um caso aí específico, né? Que tipo de caso que sempre é um desafio, hein, Maurício, lá no seu consultório? Todos. Todos é um desafio. Às vezes eu tenho o desafio mecânico da movimentação, às vezes eu tenho o desafio psicológico do paciente. Né? Então a gente saber separar essas coisas, tentar oferecer o melhor para o nosso paciente é desafiador. Não dá para você tratar todos da mesma forma. Eu tenho que entender as queixas do paciente, eu tenho que saber quais são as limitações e até onde eu consigo resolver as queixas do meu paciente. Então, se eu falar para você assim, verticalização de molar é desafiador. Mas tem pacientes que eu consigo resolver isso muito bem, porque eu trabalho com mecânicas acessórias, mas tem um paciente que não aceita aquele fio a mais, porque é mais desconforto, e ele precisa de uma qualidade de vida melhor. Eu tenho que pensar numa outra forma de resolver. Então, por mais que eu saiba uma mecânica para resolver a maloclusão, eu tenho que saber o que eu posso fazer para aquele paciente. Entender as dores do paciente, para mim, é o mais difícil. E suprir essa expectativa. Eu me preocupo muito, eu ouço muito a queixa principal dele, né? Então, a gente vai frustrar essa expectativa, aí vem, né, os aspectos éticos de tudo isso. Então, eu preocupo muito, eu ouço muito ele na anamnese, então a queixa, e eu vou explorar essa queixa para evitar, né? Eu tinha uma abordagem diferente com crianças, né? A nossa formação um pouco mais antiga, não sei como é que foi a criação de vocês, mas eu já cheguei a um absurdo de falar para uma mãe. A mãe falava assim, meu filho não usa esse aparelho. Eu falei para ela, mas quem que manda na sua casa? É você ou é seu filho? Hoje eu tenho um filho de 10 anos lá em casa, eu sei que quem manda é ele. Então você fala assim, pai, eu não vou usar isso daqui, eu obrigo ele entra pro quarto dele, ele tira. Então não é por aí. Eu tenho que ver o que eu posso oferecer para aquela criança que vai resolver o problema, mas de uma forma que eu não invada essa criança. Eu vejo isso com outros olhos hoje. Então eu ainda acho o maior desafio o meu paciente. Independente da idade desse paciente. Se é uma criança, se é um adulto, o que eu posso fazer para ele, até onde ele me permite resolver, e às vezes aceitar que eu não vou conseguir resolver como eu queria. Mas é aquilo que o meu paciente precisa, então a gente vai chegar ali. E esse jogo de cintura, a IA não vai me dar. Não sou eu ali sentada com o paciente, né? E você não vai responder de jeito colocado. Não vai mesmo, né? O melhor jeito é esse. Mas e o paciente não quer esse jeito, né? Eu falo isso muito para os alunos. Nós somos bons dentistas, tecnicistas. A gente faz muito hands-on, a gente pratica. Somos bons de mão. Mas e o aspecto humano ali? O conversar? A habilidade social, né? Eu preocupo muito com isso. Sim. Então eu falo, vamos treinar.
tô com dificuldade, por exemplo, de dobras, viu? Vamos treinar, a gente treina, nós somos capazes. E o lidar com essas expectativas, isso me preocupa. E eu acho que vai além, eu acho que a gente tem que ir muito além da técnica, não é só técnica. Claro, óbvio, a gente está falando aqui de estudo e tudo, mas você tem que ter um preparo. Gosto muito, eu vejo, Fabiano, você trabalha com essa parte, né, de gestão das pessoas, os seus cursos, né? Assim, eu vejo a sua preparação, por exemplo, da equipe de vocês, né? E isso faz diferença no atendimento, né? Eu preocupo muito com essa parte. Porque cada paciente chega de uma forma, né? Já chega do convênio, que o convênio não autorizou, e ele vem descarregar ali em nossas recepcionistas, né? Em nossos técnicos, e como lidar isso, né? Como conseguir passar essa informação de uma forma que a gente não seja tão invasiva, que não exponha também o convênio, né? Então a gente tem que ter um preparo para isso. Mas qual que seria um caso muito... Conta pra gente, Maurício, vocês dois aí que têm experiência, um caso memorável, assim, que vocês tiveram, que devolveu, assim, a saúde, a alegria do paciente, enfim, algo memorável, tanto para vocês quanto para o paciente. A gente teve um paciente com displasia ecdérmica. Então, ele tinha múltiplas agenesias. Uma pessoa que chegava cabisbaixa, não cumprimentava ninguém, introvertido. E com a ortodontia, como isso mudou a vida dele. Então, claro, preparou a parte ortodôntica, fez a parte de reabilitação, obviamente, né? E essa pessoa era outra. Ele saía lá no instituto, ele falava, tchau, até mais. Hoje ele é locutor de rodeio. Caramba. Então ele trabalha com público, né? Então, assim, foi um caso que me chamou muita atenção porque eu era recém-formada. Então, que benefício, um caso dificílimo, que claro que a gente teve toda uma junta para conversar como que seria essa reabilitação e estudar as características, né, daquela condição, e essa pessoa ser transformada. Hoje ele trabalha com o público. Então, eu jamais vou esquecer esse caso. Fabiana, é difícil responder essa pergunta, porque como cirurgião dentista, eu penso nas grandes transformações. Então, talvez os casos ortocirúrgicos são aqueles que o paciente vê uma diferença direta. Mas eu consigo te lembrar de caso de colega nossa, cirurgiã dentista, que tinha um lateral girovertido, e que a gente corrigiu em 6 meses, e ela agradece toda vez que ela fala, nossa, meu sorriso é outro hoje. Exato. Então, às vezes, uma pequena movimentação traz uma diferença muito grande na vida de uma pessoa. As grandes movimentações impactam mais. Mas é você resolver a queixa do paciente. Não é a nossa queixa. Um lateral girovertido. Você encontrar com a pessoa numa festa, vai falar assim, agora eu consigo sorrir melhor. Cara, tudo que é bom você escutar isso. Nossa. E assim, mecanicamente é uma coisa tão simples de resolver, tão simples. Por que a pessoa esperou tanto tempo para fazer esse tratamento? E assim, no dia a dia, se vocês verem uma pessoa que precisa de um tratamento ortodôntico, uma lateralidade, uma giroversão, você chega a falar para essa pessoa? Eu não falo. Porque, de novo, eu não sei que tanto que aquilo afeta a vida dessa pessoa. Tá incomodado? Não, eu conheço quem trata, posso te indicar um dentista. Mas eu não quero invadir essa pessoa. Tá? E se for muito próximo? Pois são os graus de liberdade. Né? Se for um colega dentista, um aluno, e um aluno? Ainda não falo. Não. Eu não falo, não. Tem os alunos com as más oclusões. Tem colegas, tem ortodontista. Eu tenho lateral girovertido, Fabiano. Meu lateral tem uma pequena giroversão. Mas aí você está sendo muito... Eu já casei. Mas quando a pessoa me procura para questionar... Eu já casei. E uma coisa que acontece muito, às vezes, por exemplo, o aluno está fazendo tratamento ortodôntico, tem nossa aula. Aí ele fica impactado com aquela aula. Aí, às vezes, ele vai ver se o tratamento dele está adequado. Então, aí vem a ética, você tem que ter um jogo de cintura, porque às vezes até não é algo que eu faria, porque a ortodontia é linda, né? Sim. Ela tem inúmeros caminhos que chegam a um resultado. Mas, às vezes, não é uma abordagem que eu faria tanto, então você tem que ter aquele jogo de cintura, né? Ético. Eu sou bobo. Eu não sei vender tão bem assim.
Então, essa história de você ficar indo atrás de um paciente. Se o paciente me procurou, eu vou ver o que consigo fazer por ele. Mas eu dou liberdade, eu não fico falando, olha, seu dente está torto, não sei, você tem que corrigir. Ainda não falo, não sei. Não, é uma situação realmente assim. Eu até trouxe essa pergunta aqui para outros colegas que tiveram aqui, que eu fui em um estabelecimento e uma senhora assim, bem bonita, né? Mas a hora que ela sorriu assim, falei, gente, precisava de um clareamento e tal. Eu também não tive como falar isso para ela, né? Deu vontade, nossa, ia se transformar, ser outra pessoa, né? Com uma informação, né? Mas como chegar de uma forma elegante e não... É igual problema esquelético, né? Então, às vezes, não é só dentário, envolve o esquelético. Então, como que você vai abordar isso, né? Não, é cirúrgico. É reposicionamento de base óssea. É complicado. Se for por marketing, né, e não pela psicologia, fala que a pessoa não tem conhecimento, não tem consciência do problema, ela não vai querer resolver, porque ela nem sabe que esse problema existe. Pela falta de conhecimento, né? Então, nisso, né, se você aponta que ela tem um problema, a partir do momento que ela tem o conhecimento, aí cabe a decisão dela de decidir mudar ou não mudar. Por isso que a gente vê a rede social entrando tão forte, né? Que quando você coloca um vídeo mostrando, né, às vezes, você tem algum problema nisso. Então, por exemplo, a pessoa viu, eu não sabia que eu tinha esse problema. Então, agora eu tenho um conhecimento. Aí vem um outro vídeo. Se você tem esse problema, as formas de resolver. Opa, peraí, agora eu estou observando isso. Então, querendo ou não, a rede social fez, né, mais pessoas terem acesso à ortodontia, a outros procedimentos odontológicos por causa desse nível de conhecimento e de consciência sobre a alteração. Eu acho que a internet, de uma forma geral, permitiu. Faz isso, né? Mas realmente tem os pacientes que ele não tem noção daquele erro. Talvez o erro esquelético seja um clássico. Às vezes o paciente procura que a queixa dele era um opiamento e você vai olhar e tem uma maloclusão de classe 3 por um problema esquelético grave, que precisaria de uma cirurgia ortognática, mas aquilo nunca foi queixa para ele. Então, até na hora de você mostrar o que a gente pode fazer, a gente tem que pensar como fazer isso. Né? Histórico familiar envolvido. Nós já tivemos caso lá no Instituto de um pai se sentiu ofendido porque a filha dele era prognata. Nós indicamos a cirurgia ortognática, ela operou, ficou bem, ele morava fora. E aí, quando ele voltou, ele viu que mudou o padrão facial da menina e ele foi tirar satisfação. Que era o padrão familiar. Que a família dele sempre foi assim e agora ela está diferente. Né? Então, até você explicar para o pai, olha, é um problema esquelético que está na sua família, de origem genética. Ela buscou o tratamento, ela estava incomodada com isso. Para ela, tá bom, nós conseguimos resolver a queixa da paciente. Agora, se ele achou ruim porque mudou a face da filha, meu filho é lindo, eu falo para Milena, mas meu filho é dólico facial, padrão 3. Então, a gente entende isso, a gente sabe que pode ser melhor para os nossos pacientes, como se fosse para o meu filho, como se fosse para minha esposa ou para minha mãe. Eu tento dar o melhor para ele, mas eu não vou sair apontando. É difícil. Indo para o marketing que eu comentei, como é que é a rede social de vocês, né? Vamos ver, que a gente que tem... A gente que já tem mais 40 mais, a rede social às vezes não é tão forte. Eu gosto, eu gosto, preciso aprender mais. Então, acaba que eu levo mais pelo aspecto pessoal. Por ser odontologista, na parte da profissão, então eu tenho todo um cuidado. Há pouco tempo, eu aluguei um consultório que eu comecei a atender e eu queria divulgar e eu pensava em estratégias de como que eu ia fazer isso sem invadir a resolução 96, né? Questão de equipamento e tudo, e meus alunos brincavam comigo porque eu sempre fotografava na recepção, na arinha do café. Oi, professora, tem cadeira odontológica lá nesse seu consultório? Porque não aparecia, né? Então, assim, eu tenho esse tato, então eu tenho essa dificuldade no aspecto profissional, frente ao que a gente tem vigente, né, de algumas restrições. Então, por fazer parte, né, do conselho, por ser odontologista, por ser uma professora que dá exemplo, eu ainda tenho certas dificuldades em relação a isso. Eu vi no seu Instagram, né? É no Orion, né? É no Orion.
o seu consultório, né? Não continuo porque tive uma pausa devido ao doutorado. Se Deus quiser, defenderei em breve, né? Mas, por exemplo, a dona lá desse consultório, uma pessoa maravilhosa, ela fala, vem, atende sábado, atende outro dia. Eu estou me organizando para voltar. E lá era um consultório para alinhadores. Então, era o foco, eram os alinhadores, aconchegante, do jeito... Não que na minha casa, no instituto, não seja, mas não somos muitos. Eu queria, às vezes, um toque ali mais feminino, né? Porque, afinal de contas... Mas voltei para minha casa, né? Então, só que tem toda uma ponderação do que eu vou mostrar. Então, se está normatizado, eu tenho que respeitar. Então, tem essa dificuldade. Então, acaba que eu posto docência e o pessoal. E aí, o clínico fica deixando a desejar, né? Mas ela vive bem nesse meio. Acho que ela não consegue passar 2, 3 dias sem estar instagramando alguma coisa, né? Alguma foto. Mas o diagnóstico, a conclusão pode, né? Pode. Pode. Com relação a equipamento, eu até mandei uma dúvida lá para o conselho. Eu não posso mostrar a marca, mas eu posso mostrar o equipamento. Porque aí tem a questão do código de ética, que já podia. Então, tem essa dúvida. Tá essa dúvida agora, dúvida. Né? Então, nós Quem sabe a gente não tem mudanças aí, né? Tô pedindo lá um parecer, porque a primeira vez até que a gente falou que não podia. Aí agora parece que estão entendendo de outra forma. Então, até conversando lá com o Renzo, com o André, vamos ver o que vai acontecer. Qual a interpretação, né? Qual a interpretação. Eu achei muito bonito você colocar assim também, que eu dou... E você, Maurício, da rede social, interrompendo, como é que tá a sua rede social, Maurício? Paradinha. Não, mas tem, cara. Eu olhei. Ele põe um artigo. Eu acho que eu não tenho uma frequência de uma vez por mês. Às vezes é menos um pouco. Eu sei. Mas tem. A Milena fala muito do suporte que nós tivemos na faculdade agora, né? Então teve a semana pedagógica. E uma das palestras foi sobre as mídias sociais em relação aos professores. O que a gente pode se diferenciar numa rede social. E realmente eu sou ultrapassado em relação a isso. Então é meta de 2025? Então, já foi. Todo ano que vai mudar o ano, eu coloco, não, ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer isso. E aí foi curioso que esse ano teve a postagem de um professor que eu respeito muito, o professor Carlos Alexandre Câmara, ele falou, gente, vamos usar esse ano para aparecer mais, mostrar mais a ortodontia, né? Aí teve o seminário na faculdade falando sobre isso. E a gente vê colegas se despontando nas redes sociais. Mas eu vi que aquilo exige uma dedicação pesada. Então eu tenho que ter frequência, eu tenho que ter qualidade. Um planejamento, né? Tem que ter um planejamento para isso. Uma equipe, né? Se tiver uma equipe de suporte, melhor ainda. Mas eu ainda não estou organizado para isso. Então, por enquanto, meu público-alvo nas mídias sociais são os meus alunos. Eu posto curso, alguma coisa interessante que eu vi nas redes sociais que eu quero compartilhar. Casos clínicos eu não compartilho, né? Então, eu tenho essa política. Talvez um artigo, talvez uma situação interessante, mas a Milena é bem mais presente do que eu. Mas tem que falar sobre você, né? Da sua autoridade, da sua experiência. Tem que explorar. Você já escutou isso, né? Não, e aí, o que tá faltando? Eu sei desse problema. Então, né? Eu ainda não resolvi esse problema. E vou ser sincero, eu não sei se eu vou resolver esse problema. Então, essa parte da autoridade, de você estar na mídia social. Eu fiz um curso uma vez que falava, se você não está na rede social, você não existe, você não está para o mundo. Né? Mas você é do time da minha esposa, não tem nem rede social e tá vivendo super bem. Eu tenho um Instagram. Ele tem Instagram, tem muita coisa lá, achei até. Mas eu não tenho a frequência que eu gostaria de ter. Mas às vezes fazer um planejamento do básico, assim, né? Para te apresentar melhor. Está lá. Tipo assim, talvez você não tenha, mas se alguém procurar, deixa eu ver aqui. Não, Maurício é isso aqui, olha que legal, olha. Exato. Já aproveita os cortes aqui do podcast e já aproveita. Com certeza. Com certeza ele é postar. Há 2 semanas atrás, chegou uma paciente nova, primeira consulta. Ele, doutor, você trabalha com brackets, com aparelho fixo? Eu falei, trabalho. Não, porque eu vi nas suas redes sociais e tem muita coisa de alinhador. Meu público-alvo não é meus pacientes, são os meus alunos. Então eu falo de curso de alinhadores ou de um congresso que foi. Então, até para você
direcionar isso para quem que você quer atingir, como que você vai atingir, eu ainda tenho uma dificuldade nisso. Então, é um plano para 2025? Mas provavelmente vai ser um para 2026 também. Para 2027 também. Talvez você só seja o protagonista, mas quem vai organizar vai ser a Milena. Milena que vai fazer todo... Eu adoro a interação. A pergunta que vem ali no inbox. Hoje a Milena postou o cachorrinho olhando pela janela. Eu não dou conta meu de cachorro? fazer uma coisa É. E tem interação. E a pessoa vai perguntar, você tem um cachorro? E aí eu adoro essa conexão, adoro. Principalmente entre os alunos, entre os colegas, dicas, adoro. E acaba, até a parte do odonto legal eu exerço uma orientação, né? Quantas vezes você já foi escolhida para professora homenageada com essa interação aí? Eu fui de 5 turmas da Unigoiás e eu fico encantada. Como eu gosto de estar com esses jovens, a gente fica até mais jovem também, né? E gosto, e vou pro bar da porta da faculdade para ver o Fofão dançar. Assim, claro que eu não vou dançar com o Fofão, mas tem os professores que dançam também. Mas eu vou para vê-los, né? Então eu acho que traz uma energia tão bacana, assim, do jovem. Não, e é muito bom ter um professor assim bacana, né? Que está no meio, que entende o que eles estão vivendo, vivenciando, né? Eles falam que a Milena é a mãe deles. É super legal. Isso aí. Quem que é o pai? Porque eu não tô sabendo dessa Aí história. o Henderson brinca que é o pai, né? Aí ele fala, opa, não ficou muito boa a colocação. Mas foi o que ela estava falando da parte de você entender as dores do ser humano. Né? Então, os nossos alunos estão ali, o foco é aprender odontologia, mas tem tanta coisa mais importante do que aprender odontologia. Tanta coisa que eles carregam, né? Esses dias eu fiquei tão emocionada, eu fui para uma jornada, eu estava como ouvinte, chegou um aluno que me viu lá, chegou e me deu um presente. Eu pensei, gente, como que ele trouxe um presente? Se ele não sabia, eu estava lá como participante, né? Não era palestrante. Ele falou, não, eu te vi, eu saí, comprei uma lembrança e trouxe, porque você fez diferença na minha vida. E eu confesso que eu não sabia qual tinha sido essa diferença. Ele falou, não, quando eu me afastei da faculdade, eu estava com problema de saúde, e você me mandou uma mensagem no pessoal, perguntando como é que eu estava, se eu já tinha saído da internação. E isso fez total diferença. Então, aqui apenas um agradecimento. Aí, eu sou a chorona da faculdade, eu choro nos TCCs, eu choro nas formaturas, né? E ele falou, você fez... Eu falei, uma mensagem? Ele, foi a única, né, que me mandou uma mensagem perguntando como que eu estava. O restante, às vezes, só estava colocando falta para ele lá, né? Tá faltando. E você foi atrás, por quê? E aí ele falou, porque eu tô internado. E aí 2 dias depois eu mandei novamente. Já tá de alta? Tô. E aí ele falou, isso fez a diferença. Então, muitas vezes a gente faz a ação sem saber a consequência, né? O impacto disso, né? Com certeza. Que legal, é bom ter uma professora assim, parabéns. Inclusive lá no seu Instagram tá escrito assim, né? Unigoiáses com muito orgulho. Sim, eu agradeço muito o professor Henderson, né, que me deu a oportunidade no processo de seleção, que me dá as oportunidades. Comecei como titular da ortodontia, da odonto legal. Hoje eu passo pelo pacientes especiais, hospitalar, pelas clínicas infantis, odontopediatria, e eu falava, Henderson, será, né, que eu sou capaz e tudo, e ele vai em frente. E esse vai em frente, hoje eu consigo, né, passar por essas disciplinas, claro, com estudo, é muito aprendizado, mas eu tenho orgulho da instituição que está em crescimento e que nos dá esse apoio, né, essa semana pedagógica me surpreendeu, assim, eu aprendi tanto, e temáticas atuais. Não foi simplesmente assistir uma palestra qualquer. Então, eu pus Unigoiás com muito amor, justamente. Tem 6 anos que eu estou lá. Aliás, vocês também estão muito presentes com a gente lá. As jornadas, eu fiquei me lembrando disso quando eu vim para cá. Sempre que a gente pede o apoio do Ciro, né, nas jornadas, quantas vezes, né, vocês foram, o Juliano
já foi palestrante inúmeras vezes, e vocês apoiando esses alunos. Então, o nosso agradecimento, né, aos acadêmicos, desse apoio, né? Cada dia mais a gente está mais presente da vida acadêmica, assim. Nossa! Essa jornada não é fácil, né? Para quem está começando. Sim. Então... E é interessante que vocês têm essa visão, né? Não é só o empresário da clínica. Vocês são colegas mesmo. Então a conversa é diferente. A gente gosta de investir para e pela odontologia, né? Mas uma coisa que eu pulei, né? Foi a escolha do Odonto Legal, né? Você tem que me contar essa história Odonto também, né? Legal e odontologia do trabalho, tá anotado aqui. Os dois. De orto, e aí, né? Né, colega? Eu tive aula com o Juliano, Odonto Legal, foi meu professor. Nossa, uma das partes mais difíceis da Odonto Legal, às vezes me perguntam, a parte, né, de radiologia, esse trâmite, quantas resoluções você mostrava pra gente? Que parte difícil. Né? E nós fizemos a visita técnica no grupo, né, de vocês, foi fantástico. Então, meu professor, né, então ajudou na minha formação, é encantadora, meus olhos também brilham, né? Professor Ronan é outra grande referência. Aliás, vou estar com vocês no próximo curso dele de aperfeiçoamento. Não dá para parar de estudar. Não dá, né? Perícia civil, que é algo que eu gosto, né? Então, vou lá aperfeiçoar com vocês, com certeza, em março, a próxima turma. Tem sido um sucesso, né? Um sucesso, e é uma parte deliciosa, né? Rogério, professor Ronan. E o Ronan um dia me ligou e falou assim, você já pensou em se especializar em odonto legal? Ele tinha sido meu professor Tanto que o professor de graduação faz diferença na nossa vida, né? E eu falei, não, professor Ronan, parte criminal, né? Assim... cadáver, né? IML. Ele falou, e quem te disse que é só essa parte? E eu falei, mas, né? Ele falou, tenta. Eu acho que essa interface com o direito vai fazer total diferença. E claro, como eu tenho que ter um curso para fazer, alguma coisa para estar me movimentando. E eu falei para o Maurício, eu vou lá. Falei, olha, eu vou fazer o teste, hein? Se eu não começar a gostar desses negócios de criminal, que curso... que formação, tanto que eu tive o privilégio, depois de terminar a especialização, eu ajudei ele na turma seguinte, e eu brinco que eu fiz 2 vezes, porque eu acompanhava vocês nas aulas, né? Então, assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz profissionalmente. Amo meu coração cabe todo mundo. Porque aí todo mundo pergunta, né? Né? Todo mundo pergunta qual eu prefiro. Pergunta? E qual que você prefere? Agora Deixar gravado isso. Deixar gravado. Ao vivo. Ao aqui. vivo. E eu tenho o coração de porque todo mundo fala que o olho brilha um pouquinho diferente na Odonto Legal. Não. Mas são uma coisa, outra coisa. Mas ano passado nós deixamos de ir no Congresso de Orto para ir no de Odonto Legal. Então eu acho que tem uma certa preferência aí. E aí foi um convite, né, do maior congresso de Odonto Legal, onde eu fui levar uma casuística de Goiás, né? Então eu me senti muito honrada por isso, e claro que foi convite do professor Ronan. Eu falei, não tem como, né? Então, é uma pessoa que me impulsiona. Das inspirações, falei da Keila, falei do Lenza, falei do Maurício, e aí eu queria citar o professor Ronan. Ele me abriu muitas portas. Na perícia civil, quantas perícias de ortodontia eu pude acompanhá-lo, depois eu fiz enquanto perita. É uma pessoa que me motiva no doutorado, né? A professora Fernanda é minha orientadora, com muito orgulho, e eu tenho o apoio dele lá nos estágios de docência. Eu falo assim, ele sempre lembra de mim para uma publicação, então é uma pessoa que eleva a minha odontologia. Então, a Odonto Legal Eu vou falar a mesma coisa para ele. Quantas portas ele já abriu para tanta gente, né? Para tanta gente. Tem que ir convidado para vir aqui também, viu? Já convidei, ele tá organizando as datas dele lá. E ele abre e ele transmite esse conhecimento, ele compartilha, ele não deu. Ele é uma referência, eu fico boba. Quando a gente vai, né, pro CEBOL, o professor Juliano sempre vai com a gente também. O CEBOL, como ele é visto a referência. Né? Então, ele impulsiona, e eu tenho muito orgulho de, na Unigoiás, ser a professora exclusiva de Odonto Legal, né?
E passei a gostar até de criminal, achei não atuo, né? Mas assim, a teoria me fascina. Eu acho legal esse posicionamento seu, né? Uni Goiás com muito orgulho, acho legal, né? Você gosta, eu não sei se isso é você... qualidade ou defeito. Eu realmente, assim, se eu tô nesse local, eu realmente visto a camisa com todo. Por isso que eu falo que o Instituto Lenza é minha casa, a Uni Goiás, é onde me acolhe, né? Então, eu sou muito grata por essa oportunidade. E olha que privilégio, né? Eu trabalho com o que eu gosto. Então, é um privilégio e tanto. E além da ortodontia, o que tem hoje lá no Instituto Lenza, hein? Vamos fazer uma... Em curso, você fala? Nós temos curso de especialização em implantodontia, em periodontia, em prótese, em endodontia, ortodontia. Especialização são essas, né? Aí tem os aperfeiçoamentos de Está previsto para abrir agora 2025 um de dentística e um de odontopediatria. E nós temos os cursos de aperfeiçoamento. E aí tem cirurgia oral menor, tem os cursos de alinhadores que a gente sempre faz, está previsto 2 para esse ano. Quer falar o nome dos professores também, de cada especialidade? E eu vou lembrar de todo mundo, você me coloca aí vai deixar de falar o nome até pior, depois esquece alguém. Não, mas olha só, tanto que a gente é feliz com os cursos de lá. As equipes são muito unidas. Então pode até ter um carro-chefe, vamos pegar a ortodontia, Marcos Lenza, é o professor principal da equipe. Mas não tem nenhum ali que a gente pode ficar sem. Se faltar qualquer um dos professores, o curso vai mancar. Então, nós temos uma equipe muito boa. E a gente vê isso acontecer nos outros cursos também. Então, ao invés de falar o nome de um, eu acho a equipe. Né? Então, a equipe que está na endodontia, com o professor Mamed, a equipe que está na prótese, com a professora Érica, a equipe da implante e tem 2 cursos de especialização de implante, na verdade. Tem 2 equipes com abordagens diferentes. Então, são as equipes que fazem os cursos. Né? Só fera. Não, Goiânia é recheado, né, gente? Nossa, o instituto de vocês está muito bem preparado, com vários professores aí, né? Está previsto para esse ano o curso de ROF também. Então, tem muita coisa boa chegando para 2025. E curso para quem já é especialista, curso de excelência, imersões, tem também? Como é que tá lá? A parte que é uma coisa que muito especialista me pergunta. A gente estava comentando antes, né? A dificuldade que o ortodontista tem a lidar com os alinhadores. Coisas que nós não aprendemos na especialização. Nós montamos um curso de biomecânica para alinhadores. O professor André Drummond é um forte nessa área, dando palestras em toda a América Latina, e a gente montou um curso juntos para pegar desde o básico, o que é um alinhador, até entender o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, e eu preciso de ajuda de mecânicas adicionais. Então, é um curso de pós-formação. Para especialistas. E assim tem outros também. Então, na parte de endodontia, para trabalhar com os microscópios. Esses dias me perguntaram de mini implante. Tem os cursos de mini implante. Pois eu te falei que a gente não pode ficar sem um professor, que a gente fica manco. O professor Eduardo foi agora fazer um curso nos Estados Unidos. E ele que coordenava a parte de atualização em mini implante e a disciplina de mini implante. Né? Felizmente agora tem o professor Alexandre da Veiga Jardim junto com o professor Vinícius assumindo essa disciplina com a parte prática e quem sabe mais pra frente fazer os cursos de atualizações, mas não está descartada a ideia de quando o Eduardo vir passar as férias no Brasil, a gente aproveitar as férias dele e colocar ali para fazer um curso. E a professora Maria Inês, que agora ela trabalha na parte de gestão, ela está com um curso, né, da Lei de Proteção de Dados, então algo que a gente tem que prestar atenção em relação aos nossos pacientes. Para todas as especialidades. Para todas as especialidades. Então, a professora Maria Inês, ela é uma grande estudiosa nessa área, inclusive ela está, né, na gestão do Instituto Lenza também, e ela vai ter esse curso agora sobre essa temática, que a gente precisa aprender também, né? Precisa. Tem quantos anos o Instituto Lenza? Eu chutaria uns 20 anos. Né? Aquela estrutura, 20. Eu vi uma das filmagens, 20, né? Foi do ano passado. Foi que ano? Foi ano passado? Então, 21 anos daquela estrutura, né? Porque a história do Lenza, é muito além. Aquela estrutura física tem 20 anos. Porque é o tempo que a gente está casado. Eu vi levantar, né? Eu vi o bolo com algo dourado, 20 anos. 21, foi do ano passado, né? 21. E a gente estava comentando... setembro. Setembro faz 21.
E estamos atualizando a estrutura. Então, a parte estrutural, nós fizemos reforma agora no final do ano passado, para ter mais equipes, para conseguir oferecer mais cursos para o cirurgião dentista de uma forma geral. Né? Não ficar só na ortodontia. Mas lá tem os atendimentos particulares também. Então, eu atendo lá no Instituto. Tem os andares para curso, tem um andar para clínica especializada. São 3 andares, né? São. Tá com térreo, são 3 andares. Né? 3 andares. Aí tem a clínica especializada, que são nossos atendimentos, né? Gente, a gente está caminhando para o finalzinho aqui. Sobre o futuro, assim, existe alguma tendência ou inovação na especialidade de vocês? Vocês que estão tão ativos, tão... Nós comentamos muito da parte digital. Eu acho que isso vale até para o odonto legal também. Mas em ortodontia, eu diria a impressão dos alinhadores de forma direta. Eu acho que é uma coisa que nós ainda não temos acesso no Instituto. É algo que a gente tem que ir atrás, porque está vindo forte. Até 2 anos atrás existia só uma resina no mercado, hoje parece que já tem 3, eu não sei se tem mais resinas. Então eu acho que é algo que promete muito. E a gente vê um caminhar até das empresas de alinhadores tentando buscar a trabalhar dessa forma, né? Eu acho que é aqui que a gente tem que focar. Como é que vai ser trabalhar com isso? Entendo que tem as dificuldades, que ainda não é perfeito, mas tudo que começa, não começa perfeito. E a gente vai adaptando essas dificuldades, tentando melhorar a parte de material e até indicação de casos para lidar com isso. Eu também consigo pensar, não sei se é porque eu estou estudando isso mais, essa questão dos alinhadores também. E uma orientação de ouro para quem quer entrar para a área de ortodontia? Quem está pensando em ser especialista em ortodontia? O que vocês orientam? Invista tempo em diagnóstico. É a nossa grande briga lá. Quando os alunos procuram um curso de especialização, a gente comentou antes, ele quer ser técnico naquilo, ele quer aprender a trabalhar com ortodontia. E no Instituto nós temos uma política de segurar um pouco essa clínica. Então, normalmente, a gente só vai começar as clínicas de orto do 4º ao 6º mês, dependendo muito do andar da turma. E a gente usa esses primeiros meses para trabalhar só com diagnóstico, focado em diagnóstico. Porque se ele não souber diagnóstico, não adianta ele ir para a clínica. Ele pode ser excelente em mecânica, fazer uma movimentação dentária muito boa. Mas se ele não sabe onde está o erro, o que ele tem que corrigir, não vai ficar bom aquele tratamento. Então, invista tempo em diagnóstico, aprenda diagnóstico. Seja ele analógico ou digital. A gente separa essas duas coisas. Estude. Estude. Abra sua mente, né, desse... A ortodontia ela é muito vasta. Não é à toa que são uma das maiores especialidades. Então, de 3 anos, ortodontia e cirurgia bucomaxilofacial. São as maiores, mais extensas. É muita coisa. Então, a gente tem que ter esse planejamento de estudar, acompanhar essas inovações, né? Não dá para ser só as dicas, né? Ficar pegando só dicas muito pontuais. A gente tem que... É um mergulho mais profundo, né? E eu vou fazer a pergunta pro cara que está saindo agora da graduação, que como vocês são professores, ortodontia geralmente é no último ano, o aluno deve perguntar, professor, que conselho que você me dá porque eu estou saindo agora para o mercado de trabalho, né? Sem ser só para orto. Vocês devem escutar essa pergunta. Muito. Então, compartilhem aí com todo mundo que está ouvindo o podcast, né? Das outras universidades e faculdades, qual que é o conselho que vocês dão? Ela recebeu uma mensagem hoje, professor, eu formei, o que você acha que eu faço agora, para onde que eu corro, né? Hoje. Eu acho que todo cirurgião dentista tem isso, sair da faculdade agora. O que eu vou fazer? Tem que se encontrar, tem que se achar num lugar de mercado de trabalho, tem que trabalhar com uma coisa que goste, não foca só em ganhar o dinheiro, eu acho que o dinheiro vem como consequência, né? Seu nome vem como consequência se você fizer algo bem feito. Para eu fazer algo bem feito, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Então, estuda. Meu conselho foi o que eu acabei de falar. Nunca pare de estudar. Qualquer área que você for seguir. Não tem isso. Vou pegar radiologia, vou pegar odonto legal, vou pegar qualquer uma especialidade que ainda nem saiu. Estuda. Eu preciso estudar sempre. Se você parar de estudar qualquer coisa, você fica ultrapassado. Eu fiz, para mim, uma das melhores especializações que já existiu, que foi a do UFG. Especialização em ortodontia e ortopedia no UFG. Se eu fosse fazer no meu consultório hoje o que eu aprendi, eu estava ultrapassado. Porque muitas coisas que eu preciso para resolver o problema do meu paciente, naquela época não existia. Então, tem que estar atualizando sempre, qualquer área.
Trate seu paciente com ética. Então, claro, tem que estudar, tudo muito importante, mas a ética para com o paciente. Aquele chavão, né? Ah, ele é o pai de alguém, a mãe de alguém, eu ainda incorporo para mim, né? Então, pense nos aspectos éticos, humanísticos em relação ao trato com o paciente. Poxa, ele está confiando só. Eu sei que esse caminho, até ele conseguir, né, esses pacientes e tudo, é estudando, é investindo na educação continuada, com os cursos, né? Porque, assim, a faculdade é uma base. Às vezes não dá para aprofundar, por exemplo, numa endo de molar, numa extração de terceiro molar. Então, ele vai precisar aperfeiçoar com certeza. Mas ter em mente esse aspecto ético. Não, eu sei que ele precisa fazer para ele aprender. Então, que ele estude antes e se prepare para isso, né? Então, trate bem o seu paciente, ouça. Eu preocupo muito com esse... Às vezes o aluno chega e fala, professora, olha, esse dente aqui tá com reabsorção. Não, é uma pessoa ali, né? Então, trate com ética o seu paciente. Pense nisso quando ele estiver na sua cadeira. Bacana. Ô Maurício, eu busquei isso no seu Instagram aqui. Você achou alguma coisa lá? Você me corrige se estiver errado. Acho que faz parte desse último tema aí. Leia menos no Instagram e mais em artigos científicos. Você assina embaixo, ô Maurício? Eu assino embaixo. Adorei isso. Fabiano. Adorei. Eu sou chato, Fabiano. Não, você não é. Os alunos sabem disso. Vamos trocar essa palavra. Você é exigente, você não é uma pessoa chata. Você é uma pessoa elegante. Você não é chato. Eu sou exigente quando eu tô bonzinho, mas tem hora que eu não tô bonzinho. Eu acho que as mídias sociais trouxeram um acesso de informação muito grande. E com excelentes postagens. Eu comentei do professor Carlos Alexandre Câmara, eu poderia citar uns 100 ortodontistas aqui que eu sigo, eu falo, nossa, que coisa bacana que ele está fazendo. Mas eu vejo coisas que não são muito interessantes. Eu vejo coisas que muitas vezes não vão trazer benefícios para o meu paciente. E eu vejo alunos curtindo aquilo. Na disciplina de biomecânica, a gente tem uma atividade que eu peço para eles avaliarem mecânicas que são postadas na mídia social ou que estão disponíveis na internet ou em artigo. Eu quero algo que todo mundo tenha acesso, para a gente discutir. E eu peço para eles, coloquem uma mecânica interessante. Nossa, que legal, como é que esse cara pensou nisso? E coloquem uma mecânica que você acha que não vai trazer benefícios para o paciente. E, infelizmente, a gente acha muita postagem de mecânicas que muitas vezes não vão contribuir para a correção da maloclusão, com explicações mirabolantes, sem nenhum fundamento físico ou mecânico por trás daquilo. Então, eu tenho muito medo de você aprender odontologia no Instagram. Eu coloco, aprecie com moderação. E aí eu assumo a minha responsabilidade nisso. Eu falo para os alunos, a aula que eu dou aqui, não aceita isso não, me questiona. Maurício, onde você leu isso? Eu quero mais informações sobre esse assunto. Porque às vezes eu li e eu entendi de um jeito que se você ler, você vai entender de outro. E eu não pode ser que eu esteja errado e você esteja correto, eu não sou dono da verdade. Então questione tudo que você vê. Isso seja em postagens e em livros. Eu sempre passo um capítulo de um livro para os alunos lerem na especialização. E uma aluna, pouco tempo atrás, uns 4, 5 anos, ela viu uma figura que ela julgava estar errada. Aí ela falou assim, professor, eu não estou entendendo essa figura. Porque na minha cabeça ia acontecer o contrário. Eu parei, eu olhei. Você está certo, o que você está pensando está certo, a figura do livro está errada. E eu já li aquele capítulo umas 10 vezes e eu nunca tinha reparado nisso. Pessoa analítica, hein? E crítica, mas a gente tem que ser crítico com tudo né? que a gente vê falar. O que eu estou discutindo, o que eu estou ensinando, o que eu estou escrevendo. O que a Milena falou da aula, de você avaliar um artigo científico. Não é porque ele foi publicado que ele está correto. Às vezes tem erros ali. Tem muitos erros nas postagens. Seja questão ética, seja questão mecânica. Então, eu tenho medo disso. E, infelizmente, os nossos pacientes acabam usando as mídias sociais como referência. O cara tem tantos seguidores, eu vou nele porque ele é bom. Às vezes ele tem tantos seguidores porque ele consegue comunicar bem, porque ele tem uma boa empresa de marketing por trás, mas ele consegue entregar um resultado bom para o seu caso. Eu acho isso tão complicado. Então, assim, eu tenho até medo das coisas que eu faço.
Mas eu peço sempre, procura mais informação. Viu um caso interessante, não entendeu como é que ele fez? Pergunta para a pessoa que postou, eu queria mais a respeito, como é que eu posso aprender mais sobre isso? Busca informação, não aceita tudo de mão beijada, não. Fazer uma odontologia baseada em evidências, né? Exatamente. Essa palavra é tão importante. O que existe de evidência sobre isso que você está fazendo? Nós estamos vivendo um processo nesses últimos anos onde a indústria está determinando o que o cirurgião dentista vai usar. E muitas vezes a academia tem que correr atrás para comprovar aquilo ou não, a eficiência disso. É complicado. Eu prefiro esperar. Tem um professor de Bauru que ele fala assim, você não precisa ficar na crista da onda para ser o máximo. Só não fique lá atrás, na última. Mas se você estiver no meio do caminho, tá de bom tamanho. Bom, rede social, quando a indústria entra, né? Você começa a ver o professor falando só daquela marca, que aquilo é bom, que aquilo ali não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você sabe que não é, e fala, poxa, aí você vai entender que tá a indústria por trás, né? Muitas vezes o que ele fala é realmente, só que ele não fala da outra parte, do aspecto negativo, porque não existe nada perfeito. Tudo tem um lado bom, tem um lado que não é tão bom assim. Se você conhece o lado que não é tão bom, você escolhe quando usar e como evitar o problema. Mas eu preciso passar para o meu aluno que existe um problema. Ele tem que saber aquilo. E tem palestrantes contratados pelas empresas que falam só o lado positivo. Mas se você buscar as evidências, você vai ver que tem os lados positivos, mas tem os problemas também que tem que saber lidar com eles. Porque acontece na minha cadeira, acontece com o meu paciente. E eu que sou responsável. Não é o palestrante, não é a empresa, não é a postagem do Instagram. Qualquer problema que aconteça ali, eu que tenho que resolver. Eu sei quais são os possíveis problemas, eu preciso saber. Sim. Isso aí. Muito obrigado, chegamos ao fim do nosso episódio. Mas já? Não, quero que você deixe uma mensagem aí, né? Quero que deixe a mensagem, depois eu vou entregar para vocês aqui um presente do nosso colega Ricardo Avelino, né, lá da Dom Rico. Mas deixa uma mensagem, cada um de vocês aqui, por favor. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade. Além de grandes profissionais e referências no nosso estado, né, obrigada por tudo que vocês fazem pela odontologia e o apoio ao cirurgião dentista e ao paciente. Semana passada fui paciente, né, de vocês e cheguei quietinha, ali era a Milena, não era a doutora Milena Lenza, fui muito bem tratada. Então, assim, a gente vê esse aspecto, cirurgião dentista, do paciente, então agradecer, eu me sinto honrada. Né? E além de serem amigos, né? Então, não só referências, mas grandes parceiros, né? Grandes amigos. E a minha mensagem final é: vamos fazer uma odontologia com amor, com ética, pensando no objetivo final que são os nossos pacientes, né? Amo a docência, eu fiquei muito feliz de vocês terem ressaltado tanto essa parte, né, da docência, do trabalho, mas você é só professora, né? As pessoas questionam, eu sou professora, que bom, né? Sim. Então, trate seu paciente de forma humana, as pessoas, elas estão carentes dessa atenção. Acho que por isso que faz a diferença, né? Por exemplo, a sua recepcionista, ela me deu uma atenção que eu estava ali como uma paciente. E, aliás, meu filho fez a primeira panorâmica, o primeiro exame radiográfico no Ciro, né? Fez o exame dele. Mamãe, como que vai acontecer? E, né, a tia ali toda explicando para ele como funcionaria. Então, mais uma vez, obrigada por esse momento e obrigada pela parceria na nossa odontologia. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelas palavras. Faço das palavras da Milena as minhas. Um agradecimento a vocês, em particular, ao Ciro como empresa. A odontologia de Goiás consegue ser forte, como você mencionou, com o apoio de empresas como a de vocês. Vocês estão sempre presentes nos congressos, nas palestras, e sempre de porta aberta para ouvir o que o cirurgião dentista tem para falar. Né? Acho que isso é muito importante. Mantenho um vínculo de amizade com os dois, gosto muito de conversar com vocês, de encontrar para a gente bater papo, e eu acho que isso aproxima a gente cada vez mais. Obrigado pelo convite para estar nesse podcast. Eu acho que tem muitas pessoas interessantes para conversar. Eu não sei se a nossa conversa foi tão interessante assim, mas foi tão gostoso esse tempo de bate-papo aqui com vocês, foi tão tranquilo. Faltou uma mesa de barzinho só. A gente faz um podcast no barzinho na próxima vez. E se fosse deixar a mensagem, eu repeti isso várias vezes, né, da importância da gente estudar.
Eu tenho colegas que eu fiz cursos em conjunto, cursos de especialização, de mestrado, que eu vejo que acabou se estagnando por algum motivo, que está fechado ali no consultório. E eu acho isso tão perigoso na nossa área, lidar com a área de saúde. Você tem a obrigação de estar sempre atualizado. A Milena pegou o lado do paciente, que é o mais importante, mas o que eu tenho a oferecer para o meu paciente depende do meu conhecimento. Então a mensagem é: estude sempre, nunca pare de estudar. Eu não sei se vai ser através da inteligência artificial, se esse conteúdo vai estar nas mídias sociais, se eu vou aprender isso em um livro. E vou ser sincero, hoje, com o acesso que nós temos, por que não juntar todos? Tem tanta coisa boa que eu aprendo com a inteligência artificial, com as mídias sociais e nos livros. Então, estuda sempre, busque novas informações. Para qualquer área, não é só para ortodontia. Busca o sistema híbrido, né? Todos os canais de informação, né? Equilíbrio. Todos os meios de conhecimento. Nós temos tantos acessos hoje em dia, não dá para você ficar fechado no consultório. Isso não é aceitável. Muito obrigado, casal. Obrigado. Obrigada. Vou entregar aqui para só mim. um recado pro Guilherme, ó, papai vai sair no YouTube, hein? Vê papai no YouTube agora, Ele hein? vai achar o máximo. Até explicar pro meu filho o que era o podcast, aí ele falou: a gente vai estar no YouTube. Vocês vão estar no YouTube? Vamos estar no YouTube. Guilherme, um grande abraço para você, viu? Isso aí, ó. Prazer em Papai e conhecê-lo mamãe aqui. no YouTube agora. Obrigada. Como é que chama sua mãe? Ivonete Marcos Lenza. Ivonete, um grande abraço para você também, viu? Minha mãe também vai assistir no YouTube. Ah, com certeza ela vai assistir Que tudo, bom. completo. Que bom. Muito obrigado. Milena, por favor, que honra. receba. Não sei se você conhece a Dom Que honra, Rico. Com certeza. Só coisas boas aí dentro. Gente, que charme, hein? Olha. Eu ajudo a comer, pode deixar. Pode deixar, né? Gente, que Muito obrigado. Ó, O Guilherme Avelino faz essa ponte entre os pequenos produtores brasileiros, né? sim. E nossas casas. Muito bom. Agora ele tá com um bistrozinho lá também, super legal. Sim. De quarta a Nós sábado. não falamos ainda. Não. Agora foi bem nessa virada do ano. Estive lá hoje. Mas Delícia. muito obrigado, viu, Ricardo? Um grande abraço aí. Então, Muito obrigado. acabamos, né? Acabamos. Então, terminamos esse episódio. Compartilha aí com seus amigos, seus familiares, né? Assistam a gente aí no Spotify, no YouTube e até o próximo episódio. Um grande abraço. Até mais.